Legal, pessoal. Então, a partir de agora, está começando a gravação da aula. Vamos começar, então, oficialmente com a disciplina. Tá? Para quem vai ver depois remotamente, né, de forma assíncrona, deixei aqui também já o QR Code para vocês poderem entrar no nosso grupo do WhatsApp. Tá? Então, começando com a disciplina. Essa disciplina é um dos tópicos especiais dentro da linha de sistema de computação. Tá? Então, existem, para vocês entenderem um pouquinho melhor como funciona, né? Uma disciplina de tópicos especiais é basicamente uma disciplina proposta pelo orientador, onde o orientador não, né? O professor, na verdade, onde o professor ele vai escolher um tema que ele atua, que ele conhece, que ele gosta ou que ele acha interessante por algum motivo de ser ofertado. Então, por que detecção de intrusões, né? Foi uma escolha minha nesse semestre. Cada semestre o professor pode ofertar ou uma disciplina dos padrões, digamos assim, né, das eletivas ou obrigatórias que estão lá no site, que vocês já conhecem aquela lista toda, ou podem também criar, propor uma nova disciplina, né, que seja interessante. Eu, como tenho bastante interesse e vejo muita relevância nessa área, não pensei duas vezes, né, a não ser apresentar essa proposta da disciplina de detecção de intrusões. Tá? Então, o que a gente vai estudar? Eu vou falar um pouquinho hoje, né, de cada um desses tópicos. Então, além desse ser um roteiro da aula de hoje, ele também é um roteiro do curso, né, da disciplina como um todo. Então, basicamente, é isso que a gente vai ver. O que a gente vai estudar na disciplina são esses tópicos aqui. Então, a gente já começou agora com as boas-vindas e o propósito da disciplina. Antes da nossa gravação, né, eu já perguntei a vocês qual era o interesse de vocês, por que vocês se matricularam na disciplina. Não me apresentei ainda, foi intencional, porque eu preferi me apresentar agora durante a gravação, até para ficar registrado para eventuais colegas que não estejam por aí. Eu também não tenho a lista completa de alunos inscritos, né? Eu não sei quantos alunos vamos ter, então por isso que eu vou gravar de qualquer forma, né? Independente se está todo mundo ou não está todo mundo presente, até para vocês poderem depois revisar também, né, o conteúdo da aula. Então, nosso primeiro tópico é o que a gente está abordando na aula de hoje, que são as boas-vindas, né? E eu vou explicar para vocês um pouquinho mais do propósito da disciplina, que é basicamente os próximos tópicos, né? O que é o propósito da disciplina? É tudo que está nesse slide aí. Então, a gente vai fazer, né, quando começar nas próximas aulas, a abordar de fato o conteúdo, nós vamos estudar um pouquinho as propriedades de segurança da informação, né? Vocês vão ver que é importante ter essa revisão. Como eu falei antes da gravação, né, alguns de vocês já devem ter estudado isso na faculdade, outros eventualmente não estudaram. Né? Eu uso como exemplo a minha própria graduação, né? Eu sou formado em engenharia de software, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha trajetória, mas na graduação eu não tinha uma disciplina obrigatória de segurança e nem de detecção de intrusões, muito menos. Né? Mas tinham opcionais, né? Opcionais de segurança em geral, mas mesmo assim eu não cheguei a estudar nem detecção de intrusões na graduação. Eu me formei assim, sabendo só o conceito bem por alto do que era detecção de intrusões. Mas daqui a pouquinho eu vou contar para vocês, né, onde que eu descobri esse termo e por que eu estou até hoje nele. Bom, além dessa revisão de propriedades, a gente vai ver, então, qual é a diferença de uma ameaça, uma vulnerabilidade e um ataque. Então, são três conceitos chaves que vocês precisam entender, né, antes de pensar em detectar uma intrusão. Tá? Então, só para ficar claro, né, quando a gente fala ataque e intrusão, na disciplina, né, muitas vezes a gente vai tratar como um sinônimo. Tá? A intrusão é basicamente uma pessoa não autorizada que está fazendo alguma coisa no lugar onde ela não deve. Ou seja, né, é muito similar com o conceito de um ataque, alguém que está fazendo alguma coisa maliciosa. É basicamente essa a ideia, tá, pessoal? Então, na disciplina, a gente vai tratar bastante como um sinônimo, intrusões de ataque. Embora que possam ter definições ligeiramente diferentes, né? Nem sempre um intruso vai estar atacando, tem essa coisa aí, tá? Mas, como eu falei, na disciplina, quando eu falo de um ataque, eu estou me referindo a uma intrusão, ou seja, alguma coisa que a gente quer detectar. Então, se eu falar que eu estou criando um sistema de detecção de ataques, é basicamente o meu sistema de detecção de intrusões também, tá? Então, uma vez que vocês entenderem bem esses conceitos, entenderem como que um ataque acontece, o que é uma vulnerabilidade, qual é o papel da ameaça nisso tudo, a gente vai para o próximo tópico, que é o projeto de sistemas de detecção de intrusões. Então, a gente vai entender como é que se projeta, né? E quando eu falo em projeto, não é necessariamente estudar padrões de projetos lá do software ou padrões arquiteturais lá que vocês estão acostumados na engenharia de software, por exemplo, mas sim as decisões arquiteturais, mas não só arquiteturais, que nós vamos tomar na hora de projetar um IDS. Vocês vão ver que não são todos os IDS que se comportam da mesma maneira, não são todos os IDS que conseguem detectar os mesmos ataques, não são todos os IDS que conseguem monitorar a mesma coisa, né? Você pode ter IDS que monitoram sistemas, redes, os dois e muitas outras coisas. A gente vai aprofundar um pouquinho mais depois nisso.
Depois que vocês entenderem, né, as decisões de projetos que vocês podem tomar, a gente vai para a parte de implementação, né? Então, nessa disciplina também vocês terão a prática. Eu vou dar código para vocês, vocês vão evoluir um pouco aquele código. Fiquem tranquilos se não tiverem essa base, tá? Mas vai ter uma mão na massa também na disciplina, que eu acho que vai ser uma parte bastante interessante. Além de implementar um IDS, né? Poderia acabar ali a disciplina, e foi basicamente ali que acabou a nossa disciplina na graduação. Então, só para contar um pouquinho do histórico, essa disciplina que vocês estão tendo agora já teve também na graduação como um tópico especial também no campus de Monte Carmelo, que era onde eu era lotado. Então, eu estou evoluindo, expandindo um pouco daquela ideia inicial, né, dessa disciplina. Os alunos gostaram muito, tá? Só para dar um feedback para vocês, foi super, super positivo também o retorno que tive dos alunos. Mas nós paramos na implementação. Nessa disciplina aqui, por ser uma disciplina de pós-graduação, nós vamos um pouquinho além. Nós vamos misturar um pouquinho também como otimizar um IDS, né? Como é que a gente pode melhorar os resultados, enfim, como é que a gente otimiza aquele sistema de detecção de intrusões. Então, também só para ficar bem claro, quando eu falar IDS, é a sigla, né, para sistema de detecção de intrusões. Tem gente que fala IDs, né, não é IDs que fala, é IDS mesmo, né, ou IDS, que você fala em inglês, mas no português a gente acaba usando o IDS, tá? Eu uso o IDS com S minúsculo no lado, porque é plural, mas muita gente acaba não usando. Usa só o IDS para se referir tanto a um IDS ou a vários, tá? Então, fica essa dica para vocês também. Isso até é uma coisa que eu já observei em artigos científicos. Vão ler artigos científicos que aparecem IDS e IDSs. Até às vezes tem alguns com o E e o S também minúsculo. É tudo a mesma coisa, tá, pessoal? É só forma de criar a sigla, tá? Além de otimizar o IDS, né, ou seja, de calibrar aquele IDS e melhorar o desempenho dele, vocês vão aprender também como vocês conseguem pôr um IDS numa rede para que ele não fique ali desatualizado, defasado. Né? Como ele consegue aprender continuamente, como ele consegue interagir com outros IDS de forma colaborativa para detectar intrusões. Então, o estudante vai estudar também mais na parte final da disciplina. Tá? E no final, né, um tema que é super interessante, super relevante, digamos assim, foi o último tema que eu adicionei nessa disciplina, que não fazia parte dela, mas eu não conseguiria dar essa disciplina sem falar desse tema, que é a inteligência artificial explicável aplicada à detecção de intrusões. Então, como eu já adiantei para vocês, essa disciplina ela vai abordar IDS em geral, como detectar intrusões como um todo, mas ela vai ser bastante focada em aprendizado de máquina e inteligência artificial, né? Porque, né, já vou adiantar para vocês, é uma das formas mais eficientes de detectar um padrão, né, desconhecido, um padrão suspeito ali, né, de ataque acontecendo na nossa rede ou nos nossos sistemas. Então, usar IA, né, assim como eu falei para vocês antes, né, assim como em várias aplicações, na segurança, na detecção de intrusões, é uma das maneiras mais eficientes. É uma das maneiras que mais dá certo, mais consegue não só detectar padrões conhecidos, mas também se adaptar, envolvendo o que eu falei antes, né, do aprendizado contínuo, ideias colaborativos, se adaptar e tomar decisões para identificar alguma coisa como ataque ou como não ataque também, né? Não é só ataques, não é só basicamente você dizer isso é um ataque, mas é importante também você acertar quando você fala isso não é um ataque. E é por isso que existe a inteligência artificial explicável, para que você consiga explicar, de fato, as decisões tomadas pela IA, pelo machine learning. Se alguém tiver alguma dúvida durante a minha fala, fique à vontade, pode jogar no chat, pode interromper, abrir o microfone, tá? Fiquem bem à vontade em relação a isso. Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho né, de mim, como que eu cheguei aqui, por que eu estou dando essa disciplina, né? Já adiantei para vocês que é algo que eu gosto bastante. Então, eu sou o professor Dr. Silvio Quincoses, para quem ainda não me conhece. Vocês provavelmente não devem ter me visto presencialmente em Uberlândia. Né? Primeiro, porque eu dava aula em Monte Carmelo, né? Meu campus de atuação era lá. E segundo, porque eu não estou mais na UFU agora. Assim, na UFU eu quero dizer na graduação. Né? Então, eu estou trabalhando atualmente na Unipampa, na Universidade Federal do Pampa, que é no meu estado natal, que é aqui no Rio Grande do Sul. E é por isso, esse é um dos motivos que a disciplina está sendo ministrada EAD, assim, ou de forma remota, né? Então, alguns me perguntaram, tem como fazer remoto? Você vai gravar? Vai ser 100% remota a disciplina, justamente porque eu não estou aí, não estou em Uberlândia agora. Então, quem não está também fica tranquilo que não tem problema. E eu dava aula até julho do ano passado, eu dava aula na Federal de Uberlândia, né? E eu era voltado em Monte Carmelo, como eu falei para vocês, mas agora eu retornei aqui para o Rio Grande do Sul, que é a minha cidade, que é meu estado, né? Então, eu voltei para uma cidade próxima da minha cidade de origem. E assim, falando um pouquinho da minha história, né, por que eu estou dando essa disciplina, falei para vocês já antes que na graduação eu quase não estudei detecção de intrusões,
Mas, por outro lado, na graduação foi onde eu conheci a segurança, né? Assim, eu tive uma disciplina opcional de segurança da informação, e desde criança, como eu falei para vocês, desde quando eu jogava lá, quando eu era adolescente, eu já perdi conta e ficava de cara, putz, como é que esses caras me roubam a minha ciência? Nunca vi eles, de onde que está surgindo? Eles estão capturando meu teclado? Como assim? E sempre me despertou uma curiosidade muito grande, né? A questão dos phishing também, aquelas páginas que parece a página de um banco, parece a página de uma loja, e você vai ver depois é uma página fake. Não sei se vocês já viram, por exemplo, páginas que usam o ponto CORN, corn. Corn fica muito parecido com o M, né? O R e o N junto fica muito parecido com o M. Então, aquela coisa que engana, aquela coisa da engenharia social, que é enganar ali o usuário, enfim, o cliente, e aí eu ficava muito indignada com isso. Cara, eu preciso estudar segurança, né? Eu preciso estudar segurança. Daí eu entrei na faculdade de engenharia de software, né? Não era parte da matriz curricular de segurança, né? Agora, inclusive, a gente está mudando isso, vai virar, né? Mas não era. E aí eu achei essa disciplina aí opcional, né? Que era tópicos de segurança, assim como essa que vocês estão fazendo. O foco não era em IDS, mas era em segurança. Então, trabalhei já com segurança, meu TCC foi na área de segurança, implementei mecanismo de autenticação, usei NFC, na época era 2014 isso, era algo super novo, NFC, era uma novidade. E aí eu abordei a segurança no NFC, rendeu publicações, artigos, e aí eu comecei a me apaixonar pela área de segurança. Quando eu cheguei no mestrado, né, a primeira coisa que eu falei para o meu orientador, eu quero trabalhar com segurança. Aí eu já trabalho com autenticação, queria continuar. Não, mas isso aí não me interessa. Eu gosto de segurança, mas eu trabalho de outra forma com segurança. Eu trabalho na área de tolerância a falhas e também detecção de intrusões, processamento de sinais. E eu fiquei curioso, interessante, já ouvi falar disso aí, mas não conheço muito. Vamos começar a trabalhar com isso, né? Vamos começar a estudar. E aí que eu fiz meu mestrado, então, na Universidade Federal de Santa Maria, na área de detecção de intrusões, né? Aplicando machine learning, aplicando IA para detectar intrusões. Isso foi 2016, quando eu comecei lá. Então, já fazem 8 anos que eu estou nessa área e, como vocês percebem, eu nunca mais larguei ela, né? Desde 8 anos atrás até hoje, eu trabalho só com detecção de intrusões, praticamente, né? Claro, tem outros temas de interesse que eu trabalho paralelamente, mas meu grande foco é esse, é detecção de intrusões, tá? Não é à toa que cheguei no doutorado, né, que eu fiz na Federal Fluminense, também trabalhei com detecção de intrusões. Então, só para dar uma breve diferença para vocês entenderem, né? Na faculdade, eu não tinha muita noção de como detectar intrusões, mas eu aprendi um pouco sobre as propriedades, que é uma das primeiras coisas que vocês vão estudar agora nessa disciplina. No mestrado, eu comecei a estudar detecção de intrusões, e aí minha proposta lá, minha dissertação, foi uma rede, chamada Rede de Conselhos, onde eu tinha vários IDS que trocavam informações. Então, antes de surgir o termo ainda aprendizado federado, que é uma coisa que a gente vai falar na disciplina, né, que é como que eu tenho vários nós na rede, seja para detectar intrusões ou para fazer qualquer tipo de processamento usando IA, né, que eles trocam informações entre eles, que eles têm um modelo em comum, conhecimento compartilhado entre todos aqueles dispositivos da rede, né, que é um conceito do aprendizado federado, que foi proposto pela Google em 2017. Antes disso, ou seja, em 2016, eu estava já pensando nisso também, assim, como tema de dissertação de mestrado. Então, a rede de conselhos, ela não é famosa assim como o aprendizado federado, né? Mas ela tem o mesmo espírito, ela tinha a mesma ideia. Então, ideias diferentes, em locais diferentes da rede, podiam trocar informações, especialmente sobre novos ataques. Por exemplo, quando imagina que tem duas universidades aí, a Unipampa e a UFU, elas estão interconectadas, fazem parte de uma rede de conselho. Daqui a pouco tem um atacante que vai desconhecido, um padrão novo, lá na Universidade Federal do Pampa, né? Ou aqui na Universidade Federal do Pampa, que é onde eu estou, né? Na Unipampa. E aí o IDS aqui percebe que tem uma coisa diferente acontecendo e ele pode avisar o IDS da UFU, dizendo, olha, tem um novo padrão, isso aqui é um ataque. Tá? Ou o contrário, ele pode não conhecer aquele padrão, né? E ele ficar na dúvida, putz, e agora? Como que eu detecto isso aqui é um ataque ou não é um ataque? E aí eu vou falar com o meu outro IDS lá da UFU, que já conhece aquele ataque, e vai me dizer, não, isso aí é um ataque de tal tipo. E aí o IDS da Unipampa, além de detectar o ataque, ele vai aprender, né, de forma colaborativa, ele vai trocar informações e vai, então, receber aquelas amostras, aquele exemplo, né, de ataque para que ele conheça aquele perfil de atacante novo. Então, é basicamente isso, né, resumindo o meu mestrado, né, uma ideia interessante que vocês vão estudar, inclusive, na disciplina, eu explorei isso, como que IDS conseguem compartilhar conhecimento, tá? No meu doutorado, eu também estudei detecção de intrusões, com foco um pouquinho mais em sistemas cyberfísicos, mais especificamente em subestações elétricas. Então, mais uma vez, eu fui para um tema
totalmente novo para mim, né? Eu não conhecia nada de engenharia elétrica. E aí eu comecei a conhecer esse domínio de subestações e tudo mais, e eu descobri que lá tem algumas diferenças em relação às nossas redes tradicionais. Então percebam, né, que quando a gente vai fazer um mestrado, doutorado, às vezes você quer trabalhar num tema, por exemplo, detecção de intrusões, mas já existe detecção de intrusões. Então, beleza, esse é o tema, mas qual que é a minha questão de pesquisa? O que eu vou fazer de diferente? Né? Então, no mestrado, minha diferença, minha contribuição, o meu a mais, foi essa coisa de como é que eu faço os caras aprenderem junto. Né? Quando eu falo os caras, eu me refiro aos IDS. Como é que eles aprendem junto? Colaboram compartilhando conhecimento. No doutorado, eu pensei, putz, quero também trabalhar com IDS, mas eu já tenho um mestrado, né, e eu não posso repetir o tema, tenho que fazer uma coisa diferente. E aí eu comecei a pesquisar, perdi não, né, usei um ano do meu doutorado conhecendo novos temas, e aí pintou um projeto lá com a Taesa, lá, né, que é uma empresa, não sei se todos conhecem, mas é uma empresa lá de... tá no Brasil todo, né, mas eu fui no Rio de Janeiro, onde eu fiz o meu doutorado, e aí essa empresa, ela tinha essa demanda de trabalhar para garantir a tolerância a falhas, a resiliência em redes de computadores dentro de uma subestação elétrica. Então, lá tem protocolos diferentes. Eles não comunicam usando, por exemplo, o TCP, o HTTP, esses protocolos de redes tradicionais. Eles têm outros protocolos, como, por exemplo, o GUSE, que provavelmente vocês não devem ter ouvido falar, não sei se alguém já ouviu falar, mas é provável que quase ninguém deve ter ouvido falar, justamente pelo nosso domínio aqui, né, da computação. Muitas vezes a gente não conhece outros domínios, né, a não ser aqueles que realmente, como eu, emergiram, né, se integraram num desses domínios para resolver algum problema e aí tiveram que estudar um pouquinho, né, embora que seja redes, redes aplicada bem a um contexto de subestações elétricas, que é o caso do protocolo GUSE ou protocolo SV, tá? Então, só para vocês entenderem o que são esses protocolos, para que eles servem, o GUSE, ele serve principalmente para conseguir trocar eventos dentro da subestação. Então, diferentes dispositivos, eles estão trocando informações sobre o que está acontecendo naquele momento. Isso é muito importante numa subestação elétrica, porque lá tem dispositivos que custam milhões, né, 5, 6 milhões, aqueles transformadores gigantes. Se alguém já passou na frente de uma subestação, já deve ter visto uns dispositivos grandões, tem vários tipos de dispositivos, mas um dos mais importantes lá, por exemplo, é o transformador, e o transformador custa 5, 6 milhões, e se você dá uma sobrecarga nele, ou seja, se vem uma corrente, uma tensão anômala, se tem algum problema, enfim, que vai sobrecarregar aquele dispositivo, assim como qualquer eletrodoméstico que vocês têm dentro de casa de vocês, esse dispositivo pode queimar, pode estragar. Só que diferente de um secador de cabelo que você vai lá e compra, né, por algumas 100, 200, 300 reais, um transformador, né, desses custa 5, 6 milhões. Né? Então, quer dizer, eu tenho que ter uma atenção especial. Como é que eu protejo esse cara? Como é que eu impeço que aconteça alguma coisa errada? Então, por exemplo, se acontecer um temporal, né, uma tempestade e causou uma queda de energia elétrica, isso tem um porquê, né? Por que cai energia elétrica? Por que né, tem que ser cortada a energia em determinado momento? É justamente para evitar danos aos equipamentos. E o protocolo GUSE, né, que é o protocolo de rede, ele serve para isso, para que um local, né, um dispositivo que detecte, e aí tem um nome para esse dispositivo, que é um dispositivo eletrônico inteligente, que são os IEDs. Quando um IED detecta uma presença, né, de anomalia, por exemplo, uma sobrecorrente, alguma coisa do tipo, ele vai mandar uma mensagem que ela tem que chegar super rápido no dispositivo, né, que está protegendo aquele transformador, que é um outro IED. Então, eu tenho dois IEDs em cada ponta, né, e aí eles precisam se conversar. Essa conversa, como eu falei para vocês, não era usando TCP, nem HTTP, ou nem protocolo de rede dos mais tradicionais, e sim era usando o GUSE. O GUSE é um protocolo da camada de aplicação, que ele roda diretamente em cima da camada de enlace, então ele não tem aquelas camadas intermediárias. Por quê? Para conseguir garantir uma menor complexidade e uma aplicação em tempo real. Então, eu preciso de garantir que aquela mensagem chegue muito rápido lá no outro lado, para que eu consiga atuar a tempo. Quando eu falo muito rápido, estou falando de 3 a 4 milissegundos. Tem algumas aplicações que o máximo dos máximos que você pode aguentar ali, né, que pode segurar, são 3 milissegundos. Isso quem diz é o próprio padrão IEC 1850, que é o padrão que propõe o protocolo GUSE. Tá? Então, esse cenário, né, estou contando toda essa história para vocês, só para vocês entenderem que nesse cenário eu tinha uma demanda muito específica, que era atender o mais rápido possível e tirar complexidade de protocolo. Só que quando eu tiro complexidade de protocolo, eu também, né, quando eu falo eu, na verdade estou falando da norma do GUSE, também tira a segurança junto. Então não tem autenticação por padrão no GUSE, não tem criptografia, não dá para ter. Ele precisa ser muito rápido, não dá tempo de fazer uma criptografia, entendeu? Então é por isso que eu fui para essa área, sabe? É por isso que meu doutorado focou
nessa área de subestações elétricas, que era uma área totalmente diferente. Então, mais uma vez, eu estou falando tudo isso para vocês para dar um exemplo, né, de que sistema de detecção de intrusões não é tudo igual. Dependendo de onde você vai aplicar esse sistema, você pode ter requisitos diferentes, você pode precisar fazer coisas diferentes, analisar informações diferentes, certo? Então, a gente vai depois falar um pouquinho mais também, inclusive, sobre minha tese, e a gente vai usar ela como exemplo em alguns momentos. Mas, dando um overview geral, assim, da minha história, né, por que eu cheguei aqui, por que eu estou dando essa aula de detecção de intrusões hoje, né, eu tenho esse histórico aí de pesquisa já na área, tenho uns artigos já publicados na área, e eu fiz questão de pôr essa imagem aqui, que é justamente a premiação da minha tese, né, e aí eu queria fazer, não é só para me exibir, eu fui premiado, não, é para contar para vocês por que eu fui premiado. Quando eu comecei a fazer meu doutorado, lá em 2018, né, a primeira disciplina que eu me matriculei, daí eu vou dar um passo atrás, na verdade, eu falo do mestrado. Mestrado, né, como eu falei para vocês, é um tema novo, detecção de intrusões, eu não conhecia muito da área, eu gastei também, o mestrado são 2 anos, eu gastei 1 ano só para achar um tema, né, demorei, foi difícil, né, mas eu consegui achar esse tema que para mim foi bastante inovador, porém não deu tempo de publicar, eu submeti, né, que era requisito para mim publicar, para mim defender o mestrado, submeti o artigo, e ele veio, né, a primeira resposta do meu artigo foi o artigo recusado, ele não entrou no NOMS, que foi a conferência que eu enviei. Fiquei triste, né, putz, que droga, né, eu queria ter publicado, tinha publicado já na graduação, e eu acabei o mestrado sem uma publicação do mestrado. Isso me causou, assim, um certo desconforto. Putz, cara, eu me esforcei tanto, foi um tema tão legal, não publiquei, né, chato isso. E aí, quando eu entrei no doutorado, né, logo depois, eu falei, cara, eu vou publicar tudo o que eu puder. Eu não vou deixar acontecer o que aconteceu, eu não vou errar da mesma forma que eu errei no meu mestrado. Porque eu considero até hoje que foi um erro. Ok, foi um aprendizado enorme. E eu acho que foi essa falha, esse erro meu aí, de não ter publicado, não ter tido esse sucesso logo no início do mestrado, que me levou a ter um sucesso no doutorado. Eu considero que meu doutorado foi muito mais bem sucedido do que o mestrado, justamente por isso. Então, esse mini trauma que eu tive no mestrado foi o que fez eu entrar no doutorado já pensando em publicação. Né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu entrei no doutorado pensando em publicação, eu não tinha nenhum tema definido. Eu sabia que eu queria fazer isso, mas não tinha um tema. E eu comecei a matricular nas disciplinas. Né? Então, teve uma disciplina, por exemplo, que foi a disciplina de inteligência computacional. Eu já ouvi esse nome, não sabia o que era. Eu achei muito legal. Opa, inteligência computacional. Inteligência computacional. É legal, vou me inscrever. Né? Dei uma lidinha na emenda, me inscrevi. E aí o professor, assim como eu vou propor nessa disciplina aqui, ele propôs, né, uma escrita de um artigo para a disciplina. Né? Ou seja, artigo de disciplina você não precisa publicar, você não precisa enviar para uma conferência, para um jornal, não é necessário, tá? Mas você pode, se você quiser, né? É necessário apenas você entregar para o professor lá no final um artigo, né? Porque eu, como eu queria publicar, eu já pensei, opa, eu vou aproveitar essa disciplina, eu já vou ter que passar o trabalho, né? O esforço de ler trabalhos, de escrever, enfim, eu vou ter que fazer um artigo para a disciplina para ser aprovado. Por que não fazer já para ser publicado? E aí meus orientadores até falaram no início, eu não sei se esse tema vai dar pé, mas enfim, vamos tentar, vai lá, faz a disciplina e a gente submete para ver se entra em algum lugar. Tá? A proposta desse artigo aí, que não era meu tema central, né, que foi um artigo de disciplina, gerou uma publicação, deu certo, publiquei, então eu já comecei a ficar mais feliz do que no mestrado. Daqui a pouco eu publiquei uma evolução nesse trabalho, depois eu mudei, apliquei para um outro cenário, e evolui um pouco mais, apliquei outras técnicas, publiquei de novo. Resumindo, hoje tem uns 7 ou 8 trabalhos, se vocês procurarem lá no Google Scholar, né, se vocês procurarem Steve Quest no Scholar, vocês vão ver que tem uns 7 ou 8 trabalhos que no título tem a palavra GRASP, G-R-A-S-P, GRASP, que foi a abordagem que eu usei para a seleção de features dentro da detecção de intrusões. Que, como eu falei, não é meu tema de pesquisa central, mas que foi algo que, por eu ter aproveitado bem uma disciplina de doutorado, né, que, enfim, é a mesma do mestrado, tinha muitos alunos de mestrado lá, por ter aproveitado bem a disciplina, eu já consegui uma primeira publicação que me abriu portas, me abriu a mente, opa, então eu posso seguir por aqui, eu posso publicar de novo, e aí eu fui abrir uma nova linha de pesquisa dentro daquele tema que eu aprendi na disciplina. E olha como é interessante o que eu estou falando para vocês. Não foi algo que era o core da minha tese, né? Não foi o meu tema da minha tese, aquele tema que eu publiquei na disciplina. Então, eu estou contando isso para vocês, para que vocês se motivem também a pensar, putz, eu já vou ter que fazer um trabalho aí porque o professor Silvio está pedindo. Por que não tentar publicar esse trabalho? Mesmo que não seja, né, o trabalho da tese de vocês, né? Um artiguinho não faz mal para ninguém, ao contrário, né? Ele vai abrir portas para vocês certamente. Então, essa história toda foi para contar um pouco da minha trajetória aí. E também só para falar, depois para complementar sobre a minha frustração aí de não ter publicado no mestrado, quando eu entrei no doutorado também, já estava nesse pique, né, de publicação, e aí eu já
ressubmeti, né? Melhorei e ressubmeti aquele trabalho, ele foi publicado bonitinho. Depois também gerou uma extensão de journal. Então, já tenho 2 trabalhos. E agora estou orientando um aluno do TCC também, que está estendendo o meu trabalho lá do mestrado. Né? Então, assim, não foi um total fracasso. Foi só uma frustração momentânea que me causou aquele desconforto. Putz, cara, não publiquei. Não queria ter saído do mestrado sem publicar. Né? Me causou isso. Mas depois foi publicado, tá bonitinho. Se vocês procurarem por rede de conceito, vocês vão achar as publicações. Tá? Depois vocês podem olhar meu perfil para vocês conhecerem também meus trabalhos, porque inclusive são temas correlatos que vocês vão estudar dentro da nossa disciplina de dicção e intrusões. Beleza? Alguém tem uma dúvida, pessoal, até o momento? Tá tranquilo? Não tenho dúvidas, vamos continuar. Como eu falei, se quiserem perguntar no chat também, fiquem à vontade. Agora tô vendo que tem ali. Ah, tá, os materiais didáticos. Boa pergunta, Erickson. Eu vou ver, como eu não tô. Como a pós assim, não gera automaticamente uma disciplina no Moodle, eu vou ver se eu consigo criar lá uma conta no Moodle pra gente e tudo mais. Mas, independente assim, da gente definir, ainda não está definida a plataforma que a gente vai usar, nós temos o grupo no WhatsApp, tá, pessoal? Então, entre naquele grupo para nossa comunicação. Eu vou mandar de novo aqui no chat, caso alguém não tenha entrado. Aí. Então, entre no grupo que a gente vai se comunicar bastante por lá, tá? Esse vídeo, assim como os materiais que eu vou passar para vocês, eles vão ficar em algum lugar. Esse lugar eu ainda não defini, porque eu não sei se eu vou conseguir acesso ao Moodle. Se eu conseguir, vai ser no Moodle mesmo. Se não, eu vou pôr no Teams, enfim, Classroom. Eu vou definir um local aí e vou pôr para vocês lá, tá? Por enquanto, só saibam que ele vai ficar disponível. E esse vídeo aqui eu posso deixar até no YouTube depois da gravação para vocês, para facilitar o link, e eu posso compartilhar no WhatsApp também. Então, por isso que eu falo, entre no grupo do WhatsApp, que é uma boa, tá? A gente pode se comunicar por lá. Bom, falei um pouco de mim, falei da minha trajetória, falei onde eu cheguei. Espero que tenha motivado um pouquinho vocês também, despertar essa coisa de, putz, não quero me frustrar também no mestrado, vou tentar publicar, vou fazer bonitinho, já vou ter que passar esse trabalho de publicar, de escrever, né, para a disciplina, por que não para publicar? Então, fica o convite para todo mundo, tentem publicar, né, o trabalho, tentem se esforçar para fazer um trabalho interessante na disciplina que vai ser legal para vocês, tá? Bom, a gente já falou um pouquinho sobre isso antes, né? Mas qual que é o grande propósito da disciplina? É basicamente vocês entenderem, né? Independente se vocês vão ou não fazer a dissertação ou a tese de vocês nessa área, né? Mestrado, doutorado, de decisões, você conseguir ter essa habilidade de prever e parar um cyberataque antes que ele aconteça, para mim é fascinante, né? O colega de vocês também já falou anteriormente que ele era fascinado por isso. Eu também sou muito fascinado. Eu acho que você ter esse poder de detectar dando um passo atrás, eu acho que eu já acho fascinante o ataque em si. O cara que consegue burlar um sistema de segurança, fazer o ataque e derrubar um sistema, é antiético, é ilegal, mas eu acho bem inteligente muitas vezes. Ele teve que ter um conhecimento muito importante para conseguir fazer aquilo. Então eu já acho isso muito interessante. Mas o que é mais interessante ainda é você conseguir ir além desse cara que consegue fazer isso e você parar, você descobrir o que ele está fazendo e parar, sabe? Sabe aquele espertinho que vai lá no mercado, vou roubar um negócio no mercado, sou espertinho. O mais esperto ele é o segurança que viu, que ele conseguiu detectar e impedir que ele fizesse aquilo, sabe? Então é mais ou menos isso que eu sinto nessa área de deteção de intrusões. Você está conseguindo pegar os espertinhos, né? Você consegue desvendar, consegue desmascarar aquele cara que está tentando fazer alguma coisa de errado no sistema. Então, o propósito da disciplina é isso, é que vocês consigam entender as maneiras, as técnicas que existem para vocês prever e parar um cyberataque antes que ele aconteça. Tá? Quando eu falo antes que ele aconteça, não é necessariamente você prever o futuro antes de que qualquer ação no sistema aconteça. Né? Esse antes que aconteça, na verdade, antes que ele se efetive, antes que ele consiga causar, de fato, um dano. Tá? E, claro, tem muitas discussões em cima dessa palavra antes, né? Porque o que é o antes? Né? Idealmente, você deveria impedir que o cara começasse o ataque, começasse para valer o ataque, né? Como você faz isso? Né? Fortalecendo a segurança, usando criptografia, usando autenticação, usando atualização, porque tudo isso, né, todas essas maneiras, esses mecanismos preventivos, eles não são detecção de intrusões, eles são as medidas básicas de segurança que você tem que assumir antes de você detectar a intrusão, ou seja, antes da intrusão começar a ter sucesso, né? E aí vocês vão entender um pouquinho mais adiante, quando a gente fala de ameaça, vulnerabilidade e tudo mais, né? Que você pode, um bom sistema, idealmente, não deveria ter intrusões, né? Um bom sistema, ou melhor, não só um bom sistema, um sistema perfeito, ele não precisaria ter um IDS. Mas, como vocês são da computação, vocês sabem que sistemas perfeitos não existem. Ninguém de vocês, nem eu, nem ninguém, consegue fazer um sistema perfeito totalmente à prova de balas, né? À prova de ataques. Não tem como. Então, é por isso que a gente pensa em detecção de intrusões. Quando nós estudamos detecção de intrusões, né, muitas
Muitas pessoas vão dizer, tá, mas por que você está fazendo isso se já tem ali autenticação? Ah, por que você está fazendo isso se já tem autorização? Só usuários autorizados acessam o sistema. Bom, se vocês acreditam nisso, né, que a gente está seguro mesmo, abram um site de notícias qualquer aí e pesquisa por cyberataque, vocês vão ver que isso não é verdade. Não existe isso de, a gente está seguro. Ninguém está seguro. Pega a maior empresa do mundo, pega a Apple, pega a Google, pega essas gigantes, elas sofrem de cyberataque o tempo todo. Elas têm times enormes de segurança que trabalham dia e noite, né, para garantir que os sistemas não sofram ataques. E muitas vezes Facebook, WhatsApp, esses sistemas enormes, plataformas enormes, ficam fora do ar. Quem nunca viu um sistema desse fora do ar? Twitter fora do ar, porque eles sofrem de cyberataques. Não tem, mesmo tendo os melhores engenheiros do mundo, vai ter cyberataque. Então é por isso que a gente tem que pensar na detecção de intrusões, não só nas medidas preventivas, que são sim muito importantes, mas, opa, se todo esse monte de coisa que eu fiz aqui para proteger, né, essa muralha que eu fiz para proteger, não der certo, ou seja, o atacante passou por isso tudo, eu não sei nem como que ele vai passar, mas se ele conseguir passar, assumindo que ele passou, o que eu faço agora? Deixo ele fazer o que ele quer no sistema? Só porque eu confio no meu mecanismo de segurança, né, de prevenção? Não, né? Eu tenho que detectar, eu tenho que ter alguém ali para, né, quando eu falo alguém, é um IDS, né, para detectar que aconteceu uma invasão, para detectar que tem um comportamento suspeito, e a partir daí eu tomar alguma ação, tá? E aí vai entrar depois um outro conceito que vocês vão estudar mais adiante na disciplina, que é o sistema de prevenção, ou, né, o sistema de detecção e prevenção de intrusões. São coisas ligeiramente diferentes, ou melhor, são coisas complementares, tá? Nós temos o sistema de detecção, que ele é focado em detectar, perceber, opa, tem uma ameaça acontecendo, e a partir daí, ele pode fazer diferentes coisas. Uma das coisas que um sistema de detecção de intrusões pode fazer é dar um alerta, enviar um e-mail, enfim, né, notificar um administrador para que seja tomada alguma ação. Só que essa ação, né, que envolve o humano, ela acontece numa escala de tempo muito menor, né, quer dizer, muito maior, né, do que o ataque em si. Então, até que eu mande um e-mail para o administrador e ele abra o sistema e faça alguma coisa, pode ser que o atacante tenha roubado todos os meus dados ou tenha desligado um equipamento importante de uma fábrica, enfim, ele já pode ter conseguido alcançar o objetivo dele. Tá? Por que a gente está falando aqui, então, em parar um cyberataque antes que ele aconteça? É porque se eu tiver um mecanismo já mais automatizado, ou seja, um sistema de detecção e prevenção de intrusões, eu já consigo barrar aquele cara, né, aquele atacante, aquele ataque, antes dele conseguir alcançar o propósito dele. Né? Então, por exemplo, é um ransomware. Se eu conseguir detectar um ransomware num estágio bem preliminar, eu consigo perceber que tem um malware ali, né, tem um intruso, tem aquele ataque acontecendo, e antes dele começar a cifrar e sequestrar meus dados, eu já bloqueio, por exemplo, o IP dele, eu já consigo detectar o executável, já consigo isolar o processo, já consigo fazer alguma coisa, tomar alguma ação para impedir que aquele ataque se concretize, para impedir que aquele atacante consiga, de fato, atingir seu objetivo, que é ferir uma das propriedades de segurança da informação. Olha que interessante o que eu falei agora, né? As propriedades de segurança da informação, elas estão totalmente ligadas ao ataque. Tá? A gente vai ver isso nos próximos slides agora. Então é isso, né? Resumindo, esse é o propósito da disciplina, é esse o propósito da detecção de intrusões como um todo, não só da disciplina, certo? E aí que entra o que eu falei agora para vocês. Olha que interessante. As propriedades de segurança da informação, né, elas são fundamentais para qualquer tipo de sistema, né? Não importa o sistema, se ele envolve dados, se ele tem informações, né, sejam dados confidenciais ou dados que permitam o básico funcionamento do sistema, se você perde esses dados, ou se eles são violados, né, se eles não estão íntegros, por exemplo, você não tem mais utilidade naquele sistema. Você vai ter que, basicamente, usar o sistema do zero, novamente, cadastrar seus dados, e, enfim, ter que gerir toda aquela informação. Isso falando do sistema normal, um sistema, por exemplo, de academia, um sistema que não envolve dados sigilosos, mas que vai trazer talvez um prejuízo financeiro, você vai perder ali, o controle de quem pagou a mensalidade. É um dano, ok, é um dano, mas tem danos maiores ainda do que isso, né? Que vão além do prejuízo financeiro. Né? Por exemplo, informações de segurança nacional. Imagina que um atacante, né, de um país rival, por exemplo, consiga acessar informações estratégicas de um país, do sistema de defesa daquele país, informações do exército, ou informações, enfim, sensíveis que de alguma forma podem ser usadas para tirar alguma vantagem ou para manipular, né, aquela vítima. Né? Então percebam que, né, a informação todo, vocês devem ter talvez ouvido já essa frase, que o petróleo, né,
de hoje não é mais o petróleo, o petróleo do combustível, né, que vocês já estão acostumados. A informação é o verdadeiro petróleo, ou seja, é a coisa mais valiosa que a gente tem hoje, é a informação, né? Se alguém acha que não, imagina o que acontece se a Coca-Cola daqui a pouco perde a sua fórmula, né? Esquece da fórmula ou divulga a sua fórmula e todo mundo conhece a fórmula da Coca-Cola. É o bem mais valioso para eles dessa fórmula. O que é uma fórmula? É a informação. Né? São informações de quais ingredientes, quais quantidades, enfim. É uma informação. Qualquer empresa, né, de segurança, de tecnologia ou não, ela está refém das suas informações. Se as informações estratégicas, se as informações confidenciais de uma empresa ou de uma instituição, né, de ensino, ou enfim, de um país, qualquer informação, independente de qual entidade esteja se falando, se a informação ela é exposta, ou se ela é adulterada, ou se ela sofre algum dano, né, aquela empresa vai ter um prejuízo enorme. Pode ser financeiro, pode ser até, às vezes, pior do que financeiro, né? Às vezes pode até pôr em risco a vida de pessoas, né? Então, quando eu dei aquele exemplo lá da minha tese, por exemplo, eu falei para vocês, custa 5 ou 6 milhões um transformador. Ok, é um prejuízo financeiro grande. E quando eu falei, né, de faltas elétricas, um atacante poderia causar, né, muitas vezes, uma falha, um mau funcionamento naquela subestação e garantir, quer dizer, impedir, né, que um sistema de proteção consiga garantir a segurança daquele sistema. Ou seja, quando acontece uma falta elétrica, né, que seria uma sobrecarga, você tem que desligar a rede para não sobrecarregar aquele equipamento, você, né, um atacante poderia desativar essa função, né, através de um cyberataque e dizer, olha, não tem nenhuma falta acontecendo não, fica tranquilo. O sistema confiaria no ataque, né, no atacante, e não atuaria, ou seja, aquele dispositivo pegaria fogo lá e se deu 5, 6 milhões jogaram fora. Isso falando em dinheiro, mas como eu falei para vocês, o prejuízo vai muitas vezes além do dinheiro, além do prejuízo financeiro. Imagina se tem um operador consertando lá uma linha de transmissão e você desativa a linha de transmissão, porque, né, é importante você desativar uma rede elétrica antes de mexer nela, e vai lá um cyberataque, manda uma mensagem boost, daquelas que eu falei para vocês, e ativa novamente aquela rede elétrica. Você vai matar o cara, você vai fritar ele lá, né, não vai ter jeito. Então, a vida humana, né, seja nesse cenário de subestação, ou até em sistemas de saúde, que às vezes são mais críticos ainda, né? Porque uma mensagem pode fazer daqui a pouco uma bomba de insulina operar ou deixar de operar, ou, enfim, um sistema ali que está, né, monitorando o oxigênio da pessoa. Se você aumentar o nível de oxigênio dela via sistema, você pode envenenar a pessoa. Se você cortar o oxigênio, ela vai também, né, faltar oxigênio, enfim. Você pode manipular qualquer sistema, principalmente sistemas cyberfísicos, que são aqueles sistemas que têm uma interface cibernética, ou seja, no mundo computacional, mas também uma interface no mundo físico, ou seja, ela consegue interagir com sensores, atuadores e oferecer diretamente um impacto no mundo físico, né? Principalmente esses sistemas são os sistemas mais críticos, onde você precisa garantir, né, que as propriedades de segurança da informação estejam ali sendo respeitadas, né? Então, quando a gente fala em vazamento de informação, quando a gente fala em manipulação de informação, quando a gente fala em injeção de informações falsas ou de comandos, a gente está basicamente, né, intrinsecamente, a gente está, sem querer, né, sem pensar nisso, a gente está falando de propriedade de segurança de informação. Né? Então, a gente vai ter ali a confidencialidade, que é garantir que a informação vai estar íntegra, né, vai estar confidencial, tem integridade, né, que vai garantir que a informação não esteja intocada, né, íntegra, não esteja adulterada. Nós temos a disponibilidade, né? Então, essas são as três principais, né? São aquela triade CID, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Eu vou garantir que o sistema e as suas informações estejam disponíveis, né? Sempre que o usuário precisa, que é a disponibilidade. E aí, quando eu falo sempre que precisa, imagina, né, o cenário da subestação lá. Eu preciso que o meu sistema opere agora porque está pegando fogo no negócio. Eu preciso, né, cortar energia elétrica. Mas agora o sistema está sobrecarregado, ele está lidando com ataques de negação de serviço, já era, né? Então, aquela única propriedade que não foi respeitada naquele momento, que é a disponibilidade, já foi suficiente para ferrar com o meu sistema. Né? Então, a disponibilidade, por exemplo, teria esse impacto, né? Como forma de exemplo. Confidencialidade, né? O próprio slide já mostra aí, né, a questão da segurança nacional, estratégias. Imagina se você está planejando, né, os Estados Unidos está planejando tacar um míssil lá na Rússia, né? E tem até a informação do local que vai ir, tudo certinho, e a Rússia descobre isso. Né? Ela vai antecipar e vai tacar um míssil naquela base e daqui a pouco lá, né, no responsável pelo lançamento do míssil, né? Porque ele vai saber, inclusive, onde está a pessoa, né? Vai saber onde está o presidente dos Estados Unidos, porque isso é uma informação. Se essa informação não for confidencial, ela vazar, ela pode, né, pôr um alvo nas costas daquela
personalidade ali, por exemplo. Então, são exemplos, né, de por que a confidencialidade é tão importante. Tem dados, né, que precisam ser mantidos a salvo, tanto para salvar a vida de pessoas, quanto para evitar perdas financeiras. Que aí eu dou aquele exemplo novamente da fórmula da Coca-Cola. Então, a confidencialidade, ela tem, né, essas importâncias aí. Né? E a integridade, né? Porque dentro tem a fórmula da Coca-Cola, se ela tiver modificado, se ela tiver o dobro de açúcar, se ela tiver ali um sal, né, que não era para estar ali no meio, um ácido, um veneno ali no meio, o que é esse veneno? O que é essa coisa que não deveria estar ali? É uma forma de fórmula da Coca-Cola que não está mais íntegra, ou seja, a integridade daquela fórmula não é mais válida. Alguém mexeu, um atacante conseguiu modificar a fórmula da Coca-Cola. Então, esse é um ataque à integridade. Né? Ou daqui a pouco os Estados Unidos, que está lançando um míssil lá na Rússia, né, ele sofre um ataque, nem percebe, e as coordenadinhas do GPS ali do míssil, que mirariam lá na cabeça do Putin, está mirando na cabeça do Biden agora, porque a integridade daquelas coordenadas ela não foi preservada. Então, os Estados Unidos vai jogar o míssil, ele já vai cair de volta, ele vai explodir, ele vai estourar. É um exemplo exagerado? Pode ser, mas é um exemplo de o quão importante é você ter a integridade preservada do sistema de informação. Né? Obviamente, estou dando para vocês exemplos extremos, de sistemas extremos, mas isso poderia ser um problema em qualquer tipo de sistema, tá, pessoal? Então, essa tríade aí é muito importante. Né? A gente só vai conseguir detectar intrusões, né, se nós soubermos o que um atacante pode explorar, que são basicamente as propriedades de segurança de informação. Eu estou falando dessa tríade aí, mas tem outras propriedades também que a gente vai aprofundar depois, tá? Estou falando das principais, certo? Mas a gente vai aprofundar depois na nossa aula sobre propriedades de segurança de informação, as outras propriedades, como que a gente garante elas, como que a gente consegue detectar se elas não estiverem sendo garantidas, e assim por diante, tá? Então, assim, essa fala que eu fiz agora sobre propriedades, vai ter uma aula inteira só para isso, tá, pessoal? É um dos tópicos que a gente vai estudar na disciplina antes de abordar a detecção de intrusões. Em seguida, né, uma vez que vocês já relembrarem ou conhecerem, se vocês não tiverem estudado ainda, as propriedades de segurança da informação, nós vamos entender, então, quais são as diferenças entre essas três palavrinhas: ameaça, vulnerabilidade e ataque. Muitas pessoas já conseguem, assim, lendo, já conseguem deduzir, né, o que é uma ameaça, o que é uma vulnerabilidade, já conseguem diferenciar. Outras confundem, e eu falo para vocês que eu acho que 70% a 80% dos meus alunos da graduação, quando eu dei essa disciplina, né, no formato da graduação, que, como eu falei para vocês antes, essa versão agora, essa edição, é uma edição especializada e ajustada para pós, né, mas quando eu dei essa disciplina para a graduação, né, que eu falei sobre ameaças, vulnerabilidades e ataques, o pessoal confundia muito. Né, o pessoal, e às vezes achava que uma vulnerabilidade e uma ameaça é a mesma coisa, e vocês vão ver que não é. Né. E para você ter um ataque, você precisa que o atacante descubra uma vulnerabilidade. Como eu falei para vocês lá no início, se nós tivéssemos um sistema perfeito, um sistema de informações, um sistema computacional que não tem nenhuma brecha, nenhuma falha, né, a gente não precisa de detecção de intrusões. A detecção de intrusões é inútil se não tem intrusão. Né? Então, quer dizer, a intrusão, que é o sinônimo do ataque, ela só vai existir se existir uma vulnerabilidade. Você não consegue atacar, né, o sistema, ou melhor, você consegue atacar, mas você não vai ter, seu ataque não vai ter êxito se não tiver uma vulnerabilidade, se não tiver uma porta de entrada. Se você tem um sistema totalmente blindado, não vai ter ataque que seja bem sucedido. Então é por isso que um atacante precisa descobrir primeiro uma vulnerabilidade. E agora, pensando principalmente no nosso lado, né, de quem está querendo defender, quem está projetando ali um sistema de detecção de intrusões, nós estamos preocupados principalmente em impedir que aquele ataque aconteça. Né? Então, nós estamos preocupados em impedir que vulnerabilidades existam. Porque percebe que, para um atacante, a ótica do atacante é: opa, está aqui meu sistema, eu tenho que agora descobrir vulnerabilidades. E é muito mais fácil você descobrir uma vulnerabilidade, ou seja, você achar um defeito no sistema, é muito mais fácil do que você garantir que aquele sistema seja a prova de defeitos. Né? Se vocês já estudaram alguma disciplina, né, que envolva teste de código, vocês devem lembrar que quando você projeta um caso de teste, quando você quer fazer teste de sistemas, de informações, o testador ele não tem por papel mostrar que o sistema é a prova de defeitos. Ele tem o papel inverso. Ele é quase que o inimigo do programador, né? Ele quer mostrar que aquele sistema quebra de algum jeito. O testador, ele tem como objetivo mostrar que o sistema quebra. E não mostrar que o sistema não quebra. Né?
Se eu contrato um cara para fazer teste no meu sistema, ele ficou um mês analisando o meu sistema, e ele me dá um relatório dizendo, olha, o sistema não tem nenhuma falha. Eu estou feliz ou não estou feliz com esse cara? É uma pergunta para você refletir. Eu ficaria feliz a investir ali uma grana com uma empresa de tecnologia para testar o meu sistema para ver se ele tem falhas. Ela me emitiu um relatório dizendo que não tem falhas. Sim, ligeiramente você poderia pensar, eu vou ficar feliz, né? Meu sistema não tem falhas. Mas será que não tem falhas ou será que eles não acharam a falha? Será que o meu investimento não foi inútil porque eles não fizeram um bom trabalho? Essa pergunta não vai ter uma resposta. A menos que você contrate uma outra empresa ou que você mesmo descubra uma falha, você nunca vai conseguir responder essa resposta. Ou né, que você tenha um ataque, né, que um atacante mostre que você realmente tem uma falha. Ou seja, enquanto você não descobrir uma falha, você nunca vai saber se aquela empresa fez um bom trabalho ou não fez um bom trabalho. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque um atacante, né, ele vai estar focado em achar problemas. Uma pessoa do bem, né, uma pessoa que está focada ali em detectar esses ataques ou essas vulnerabilidades para proteger o sistema, assim como um testador de código, ele não vai ter a capacidade de garantir que o sistema é totalmente resistente a falhas ou que ele não tem falhas. Ele vai tentar reproduzir ataques para ver se aquelas vulnerabilidades de fato existem ou não existem. Então você vai ter que ter assim como o testador tem vários casos de testes, né, tem um planejamento ali, opa, eu vou testar para ver se eu digitar ali o meu CPF sem o pontinho vai entrar. Eu vou digitar para ver se esse pagamento funciona se eu não tiver saldo. Eu vou testar para ver se... Né? Então percebe que você vai ter que fazer um montão de hipóteses e validar elas para ver se aquilo funciona ou não funciona no teste de software. Na área de detecção de intrusões, é muito parecido com isso. Ou melhor, na segurança da informação, né? Vamos dar um passo atrás antes da detecção em si. Para você ver se aquele sistema tem ou não vulnerabilidades, você vai ter que começar a pensar em vulnerabilidades. Você vai ter que pensar, opa, esse sistema ele poderia estar vulnerável a quê? Você não pode simplesmente pegar um sistema, vamos ver se ele está vulnerável. Não achei. Para você procurar vulnerabilidade, você tem que saber o que você está procurando. Então você pode pensar no ataque, ok, mas antes de pensar no ataque sendo efetuado, porque o mesmo ataque ele pode ser efetuado de diversas formas. Né? Você pode ter diversas portas de entradas para o mesmo atacante. Que a gente está falando novamente das vulnerabilidades, das portas de entrada. O que é uma porta de entrada? É basicamente a ausência de um mecanismo de segurança. Imagina ali, enfim, um banco físico, né? Saindo do sistema de informação, um banco físico. Por que eu não consigo entrar no banco, pegar um montão de dinheiro e sair, né? Porque vai ter um monte de barreira, vai ter ali segurança, tem uma porta giratória, tem um cara que vê se não tem uma arma, tem ali, né? Enfim, tem um cofre, tem um monte de barreiras, tem um monte de mecanismos que impedem que eu acesse aquele bem lá do banco, né? Se eu não tiver autorizado, é claro, né? Isso basicamente são os sistemas de segurança que nós temos, os sistemas de prevenção, que evitam que tenham vulnerabilidades. Agora, para eu conseguir entender quais são as possíveis vulnerabilidades, eu penso nas ameaças. Né? Então, um sistema, por exemplo, de subestações, que foi o que eu dei o exemplo para vocês antes. A que ele poderia estar vulnerável? Quais são as possíveis vulnerabilidades de um sistema de um sistema de subestações, por exemplo? Para você conseguir responder isso, você tem que pensar, aí você vai dar mais um passo atrás, nas possíveis ameaças. Né? E para você pensar nas ameaças, você vai ter que pensar no que a gente falou antes, que são as propriedades de segurança da informação. Então percebam que tudo se conecta. Né? O que é uma ameaça? Por exemplo, uma das mais comuns, um ataque de negação de serviço. Esse já é o ataque. Beleza? Ataque de negação de serviço. Qual que é a ameaça? Olhando lá para outra ponta. Qual que é a ameaça que esse ataque pode causar, né? É uma ameaça à propriedade de disponibilidade. Então, se nós olharmos de trás para frente, nós começamos das propriedades de segurança da informação, e aí uma delas é a disponibilidade. Nós percebemos, opa, um sistema que precisa de alta disponibilidade, qual que é a principal ameaça dele? É ele ficar indisponível, é alguém afetar a disponibilidade dele. Então, pegando novamente aquele exemplo, né, do sistema, né, da subestação elétrica. Eu preciso atuar para isolar e desligar ali a linha de transmissão se alguma coisa de errado acontecer, se tiver uma falta elétrica, etc. Então, a disponibilidade, percebam que é muito importante. É mais importante, aí é uma novidade, talvez para alguns, né, mas nos sistemas cyberfísicos, nesses sistemas industriais que envolvem resposta em tempo real, a principal propriedade de segurança da informação ali é a disponibilidade. Diferente do sistema de informações tradicionais, onde a confidencialidade é mais importante.
Tá? Então, o CID, né, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade, é a sigla assim, que mais ou menos segue a ordem de prioridade num sistema de informação tradicional. Um sistema como esse de subestações, né, que as pessoas podem acabar morrendo, você pode danificar e ter milhões de prejuízo simplesmente se o sistema de proteção não funcionar, né? Então, a disponibilidade é essencial, ela é muito mais importante, o dano, né, vai ser muito maior se o sistema estiver disponível do que se alguma informação vazar. Tá? Para aquele sistema, para esse cenário, a disponibilidade é a principal propriedade de segurança da informação. Por que eu estou falando disso? Né? Se eu tenho a principal propriedade de segurança da informação mapeada, é mais fácil eu pensar em quais são as principais ameaças. Né? Uma ameaça de vazamento de dados é o mais importante para uma substituição elétrica? Ok? Pode ser importante, mas é a mais importante, é a maior ameaça que eu tenho? Eu sei que não é porque a principal propriedade de segurança que eu tenho lá é a disponibilidade. Então, uma ameaça à disponibilidade automaticamente vai ser a maior ameaça que eu tenho para um sistema de subestações digitais, de subestações elétricas. Então, se esse sistema ele precisa estar altamente disponível, tem que ter uma alta disponibilidade, eu já vou partir logo dessa ameaça, que é a ameaça à disponibilidade. Ok, eu já dei um passo, agora estou focado na disponibilidade, que é a minha propriedade de segurança de informação. Dei mais um passo, agora estou focado nas ameaças à disponibilidade. E eu posso dar o próximo passo. Ok, o que deixaria meu sistema indisponível? Aí você vai entrar nas vulnerabilidades. Tá? O que poderia fazer com que esse sistema caísse, né, que ele ficasse indisponível? Aí você começa a pensar nos mecanismos de segurança para você prevenir aquilo. Opa, então eu posso ter um firewall, por exemplo, para impedir que venha, né, uma mensagem externa. Eu posso ter um sistema que cruza a informação de corrente de tensão, que é uma informação física, com a informação da mensagem que está chegando, dizendo para isolar porque tem uma falta de acontecendo, ou para abrir, para fechar aquele circuito novamente e restabelecer essa energia, porque não tem nenhuma falta de acontecendo. Então, ao invés de só confiar naquilo, eu posso já começar a pensar em relacionar as informações. Eu posso pensar, então, em como impedir as vulnerabilidades. Para o sistema estar vulnerável, né, ele tem que não ter esse mecanismo de segurança. Então, um sistema de subestações, por exemplo, que não tem nenhuma barreira, que não tem um firewall, que não tem um mecanismo de autenticação, que não tem um mecanismo de confidencialidade, que não tem um mecanismo que vai impedir que, de alguma forma, aquele sistema fique indisponível, ele está vulnerável. E aí a gente vai para a próxima etapa. Um sistema vulnerável, ele pode sofrer ataques. Um sistema vulnerável está suscetível a ataques. Um sistema que não tem nenhuma vulnerabilidade, ele não vai ter nenhum ataque. Mas percebam, a gente está trilhando aí um caminho que parte lá da propriedade de segurança de informação, que é a disponibilidade, vai para a ameaça àquela propriedade, que é a ameaça de impedir, de interromper a disponibilidade, vai para a vulnerabilidade, que é pensar as formas, né, quais mecanismos que precisam estar aqui, porque se eles não estiverem, eu vou estar vulnerável, e depois você vai para o ataque. Ou seja, se o atacante conhece isso tudo e sabe que para você deixar um sistema indisponível, né, para você explorar essa ameaça à disponibilidade, você precisa ter uma vulnerabilidade, você precisa ter uma prevenção àquela vulnerabilidade, né? Ou seja, o sistema não deve ser vulnerável a determinada operação ali, né? Ele tem que, por exemplo, vamos imaginar que ele tem que ter um firewall, tá? Vamos usar um firewall ali como mecanismo de defesa. Se ele sabe que o firewall é o mecanismo de defesa que impede que aquela ameaça àquela propriedade aconteça, e ele percebe, ele faz ali um escaneamento e percebe que não tem um firewall, o que ele está descobrindo? Uma vulnerabilidade. Ele está descobrindo uma porta de entrada. Então, o atacante descobriu que tem uma vulnerabilidade que pode estourar uma ameaça, que pode afetar, né, uma propriedade de segurança de informação. O que ele vai fazer? Estourar a vulnerabilidade. O que é isso? O ataque. Então, agora sim nós temos o ataque. Nós temos ali o atacante que está atacando, ou seja, está praticando o ato de explorar uma vulnerabilidade para quê? O que é uma vulnerabilidade? Né? Por que você está ou não está vulnerável? Faz sentido você estar vulnerável a alguma coisa que não é uma ameaça? Não faz sentido. Só vai estar vulnerável se você tem uma ameaça. Né? E aí, um atacante que explorou uma vulnerabilidade, explorou aquela ameaça, ele vai impedir que aquela propriedade de segurança da informação esteja sendo satisfeita. E aí, então, que está a conexão desses termos, tá? Ameaça, vulnerabilidade, ataque. Beleza? Então, assim, essa é uma fundamentação, uma fundação importante, que vocês entendam, antes da gente pensar em detectar intrusões.
Porque, como eu falei para vocês, assim como eu dei aquele exemplo lá do teste de código, né, onde o testador ele quer garantir que o sistema tenha defeitos, ou seja, ele quer achar o defeito do sistema, né, o atacante ele também quer achar o defeito do sistema para atacar. Então, um pentester, por exemplo, né, que é aquele cara que vai tentar fazer ataques para descobrir o ataque e aí proteger, ele está num lado do jogo, ele está no lado da mesa. No outro lado da mesa está o sistema de detecção de intrusões. Ele vai ter que monitorar aquela rede, vai ter que monitorar aquele sistema, independente de saber que se tem ou não tem defeitos. Ele vai assumir que pode ter vulnerabilidades, mesmo que lá o testador ou o pentester não tenha achado nenhuma vulnerabilidade. O sistema de detecção de intrusões ele vai precisar monitorar continuamente aquele sistema, né, para ver se alguma coisa estranha fora do comum está acontecendo. Tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, quando a gente entrar nessa etapa de detecção de intrusões. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Tá tranquilo? Bom, uma vez que vocês entenderem isso, né, o conceito e a relação dessas ameaças, vulnerabilidades e ataques, e percebam, eu estou exemplificando, eu dei um exemplo de uma ameaça, uma vulnerabilidade, de um ataque, que poderia ser, por exemplo, um ataque de negação de serviço, né, e a gente vai ter uma aula depois para falar só disso. Então a gente vai ver outras ameaças, outras propriedades, outras vulnerabilidades, outros ataques, a gente vai conseguir entender um pouquinho mais, mapear esses termos, beleza? E aí que vai entrar a parte legal da disciplina, né? Todas as partes são legais, é importante, tudo isso que eu falei é super importante, né? Como eu falei, não adianta você querer evitar intrusões se você não sabe o que é uma intrusão, o que é um ataque, você não sabe que ele vai explorar uma vulnerabilidade, que ele vai explorar uma ameaça, que ele vai derrubar uma propriedade de segurança de informação. Tem que saber isso tudo, não tem jeito, tá? Mas aí, depois que você sabe tudo isso, a gente vai entrar na parte um pouco mais interessante para a disciplina, né? Não interessante assim como todo, mas para a disciplina, que é como projetar e implementar um IDS, tá? Quando você for projetar um IDS, você vai ter que considerar diferentes aspectos, né? Por exemplo, você vai ter que pensar que tipo de algoritmos que eu vou usar, né? Como é que eu projeto esse IDS? Eu vou projetar ele usando um algoritmo que ele vai ter uma base de dados que alimenta, uma base de assinaturas, por exemplo, de ataques, que alimenta meu IDS para que ele consiga aprender padrões de ataques e a partir daí tomar uma decisão, é uma forma de projetar um IDS. Ou eu posso ter um mecanismo que não tem nenhum ataque ainda, não conhece ataques, mas ele conhece super bem o padrão de tráfego normal. Ou seja, ele não sabe como que o atacante se comporta, mas ele sabe como o atacante não se comporta. Ele conhece muito bem o padrão esperado da rede. Ele sabe que se a rede continuar com o padrão comportamento, né, se o usuário tiver um comportamento parecido com esses outros usuários que eu já conheço, que são os meus usuários do bem, tá tudo bem, não tem nenhum ataque acontecendo. Né? Então, esse é um outro tipo de IDS, é uma outra forma também de projetar um IDS. Eu posso ter um IDS que conhece ataques, eu posso ter um IDS que conhece apenas o normal. Né? Esse IDS que conhece apenas o normal também é chamado de ADS, às vezes. Por que ADS? Porque tudo que foge do normal a gente considera como anômalo. Né? Anômalo vem de anomalia. Então, além de ter sistema de detecção de intrusões, que aí está especificamente focado em detectar ataques, intrusões, alguma coisa que vai ferir uma das propriedades, como a gente falou anteriormente, um ADS ele pode detectar também desvios, né, ou seja, anomalias que não são necessariamente fruto de um cyberataque. Então, né, eu sempre dou o exemplo, né, do site do Enem lá, né? O site do Enem ele pode ficar o ano inteiro sem muitas requisições. Então, o perfil de acesso àquele site, aqueles recursos, né, o padrão é super baixo, né, de requisições e tudo mais. Agora, abriu a inscrição ali para o Enem, aquele sistema fica frequentemente fora do ar. Às vezes ele fica fora do ar porque o atacante está atacando, né? Mas muitas vezes ele cai porque tem muita gente tentando se inscrever ao mesmo tempo. Então, é um pico, é uma anomalia, né, considerando o tráfego anual. Claro, se você pegar a média, né, de acessos nos períodos de inscrição, aí você percebe que não tem uma anomalia. Aquilo ali é parte do comportamento normal. Mas isso, né, se você está usando um ADS, por exemplo, um sistema de detecção de anomalias, você só vai conseguir com que ele entenda que aquilo ali é ou não é uma anomalia se você treinar ele da maneira correta. Então, se você treinar ele com tráfego do ano inteiro, por exemplo, e aí aconteceu aquele pico, ele vai dizer, opa, anomalia. Anomalia. Essa anomalia pode ou não ser um ataque. É algo simplesmente anômalo. Agora, se você treinar ele com todo períodos, com os períodos específicos de quando está aberta a inscrição do Enem,
ele só vai dizer que é uma anomalia se algum ano tiver um fluxo muito diferente, né? Se tiver muito mais gente, o que não deve acontecer, imagino eu, né? Eu não estou olhando para os tráficos, né, para as estatísticas, mas assim, de forma didática, para vocês entenderem, uma anomalia é isso, é uma coisa fora da curva, uma coisa anômala, uma coisa diferente. Que muitas vezes, né, se você tem uma rede, por exemplo, mais uma vez pegando aqui o exemplo de subestações, e é um exemplo muito bom, porque é o que realmente, assim, classicamente se usava. No sistema de subestação, né, você tem padrões de comportamento de tráfego muito bem definidos. É uma rede, como eu falei, não é o protocolo HTTP, não é usuários aleatórios acessando sites aleatórios e aplicações aleatórias, não. Ali dentro nós temos a aplicação de proteção, temos a aplicação para monitoramento de energia, enfim, as métricas de energia ali, né? Então tem aplicações bem definidas. Se você ficar olhando um mês para aquele tráfego, ele não vai mudar muito. Ele vai ter um padrão bem, um comportamento bem intrínseco. Aconteceu foto elétrica, ele vai mandar uma mensagenzinha, vai mandar outra mensagenzinha. Aconteceu tal coisa, vai mandar aquela outra coisa. Então, assim, você consegue conhecer aquele padrão normal, digamos assim, e a partir daí, tudo que violar aquele padrão, você considera como uma anomalia e automaticamente como um ataque, tá? Isso é uma premissa que se toma, né, quando você usa um ADS. Claro, isso é uma premissa, né, que tradicionalmente se tomava, e é aí que surgiu minha tese, inclusive, né? Eu percebi que não é bem assim, não é bem assim, então é difícil você dizer que qualquer anomalia é um ataque. Então, um ADS, quando aplicado para detecção de intrusões, ele pode ter falsos positivos. Ou seja, ele pode dar lá em falso. Ele pode dizer, olha, está acontecendo um ataque aqui, e não ser um ataque. Então, essa é a diferença principal entre o ADS e o IDS. Tá? Essa decisão de fazer um ADS, um IDS, enfim, de escolher um algoritmo, né, e os dados que vão ser alimentados, é uma das decisões, um dos aspectos que nós precisamos considerar quando nós projetamos um IDS. Eu estou falando que é um deles porque tem vários outros aspectos, né? Então, a gente está falando especificamente aí do algoritmo, de qual caixinha a gente vai pôr para processar nossos dados. Porém, né, quando eu falo a palavra dados, a própria palavra dado é uma outra decisão que eu tenho que usar, né? Que eu tenho que tomar ali para ver o que eu vou fazer. Ou seja, quais dados eu vou analisar. Então, quando eu falo de dados, normalmente, né, a primeira coisa que se vem na cabeça quando você fala de intrusões é você olhar para pacote de rede. Então, você olhar para um fluxo de rede, você olhar estatísticas, né? Até pegando esse exemplo que eu dei do Enem agora há pouco. Como é que você percebe um pico? Você vai ver que tem mais conexões TCP, ou enfim, né? Você vai ver que tem um número de conexões ou um volume de pacotes maior, diferente do normal. Então, esse é o clássico, né? Então, o que vocês vão perceber, agora quando a gente estudar mais a fundo de IDS, que IDS têm arquiteturas. Né? E além da arquitetura, que pode ser centralizada, distribuída, etc. e tal, o IDS ele vai ter diferentes aspectos, diferentes fontes de dados que eles podem consumir. Por exemplo, esse que eu falei para vocês que é o tradicional, a gente pode pôr um N na frente do IDS aqui e chamar ele de NID, ou seja, Network Intrusion Detection System, que é o sistema de detecção de intrusões específico para redes, que ele não vai olhar nenhuma informação, exceto aquelas informações que estão passando pela rede. Então, você vai ter um sniffer, né, que é basicamente aquele mecanismo que você vai capturar ali, se você tem um Wireshark da vida, se alguém já conhece o Wireshark, sabe o que eu estou falando. É um software onde você consegue ficar escutando os pacotes que passam na rede. Entendeu? Esse é um dos tipos de DS, é uma das decisões de projeto que eu posso tomar. Eu quero olhar para o tráfego da rede. Então, eu vou implementar um NIDS. Tem também o HIDS, ou HIDS, que é você trocar o N por um H aqui na frente. H de host, ou seja, Host Intrusion Detection System, ou Host Based Intrusion Detection System. É um sistema de detecção de intrusões baseado em host. O que é um host? O hospedeiro, a máquina. Então, ele está basicamente preocupado em detectar anomalias ou intrusões que acontecem no computador, na máquina, no PC da pessoa, né? Ou no servidor. Como é que ele faz isso? Olhando para o pacote de rede? Não. Ele vai olhar para outro tipo de informação. Qual informação ele vai olhar? Qualquer informação que você consiga extrair de um computador. Por exemplo, o volume de memória que está sendo usada, a porcentagem de CPU que está sendo usada, quais processos estão em execução, quanto tempo aquele processo está em execução. Isso, assim, falando de um computador, né, simplesmente o sistema operacional. Mas se você for olhar também para as aplicações que estão rodando, você pode começar a olhar para logs de aplicação. Você pode olhar para o log do Apache, você pode olhar para o número de vezes que um usuário digitou a senha incorreta, você pode ver de onde está vindo aquela conexão, né, que também já é uma informação que você pode observar até mesmo a partir da rede, né,
mas a partir do sistema, muitas vezes você consegue detectar também. Então, qualquer informação que você tenha, né, a nível de rede, você vai usar para um NIDS. Qualquer informação que você tenha a nível de host, você vai usar para um RIDS, né, ou para um HIDS, que é o IDS baseado em host. Então, percebam, IDS não é tudo igual. Você pode ter IDS que estão preocupados em olhar para uma fonte de dados, que é a rede, ou para outra fonte de dados, que é o sistema cibernético, né? O mundo cyber, né? O nosso mundo computacional. Tem uma terceira dimensão que existem especialmente nos sistemas chamados sistemas cyberfísicos, que é a parte física, né? Então, quando eu falo lá, mais uma vez, né, daquele exemplo de subestações elétricas, esse é um exemplo que eu estou dando para vocês porque ele é bem interessante, ele tem três dimensões. Ele tem os sistemas de informações, ele tem os protocolos de rede, e ele tem a parte física. Né? No caso dos sistemas, né, de subestações elétricas, a parte física é basicamente as medidas de corrente, de tensão, né, que são as medidas elétricas, que é daquele domínio de subestações elétricas. Se eu falo de um sistema cyberfísico na área da saúde, as medidas físicas podem ser, por exemplo, o batimento cardíaco da pessoa, a temperatura da pessoa. Se o meu sistema cyberfísico está numa fábrica, está numa indústria, ele pode ter, por exemplo, as temperaturas dos dispositivos, ele pode ter a umidade do ar, ele pode ter qualquer informação coletada por um sensor. Então, percebam, são três fontes, são três camadas que nós podemos coletar informações. Do mundo físico, que é aquelas informações que a gente, né, enquanto humanos, consegue ver, né, que é ali a temperatura, a umidade, enfim, né, essas informações do mundo físico. Do mundo da comunicação, né, da parte de redes, que é você ver número de pacotes, tamanho do pacote, taxa de pacote por segundo, enfim, tudo aquilo que tem a ver com a transmissão de informações, e a parte cibernética, que é como que as aplicações computacionais lidam com aquela informação. Tá? Então, tem diferentes fontes de informação, tudo isso são coisas que a gente precisa pensar na hora de projetar um IDS. Né? O meu IDS é para subestações. Faz sentido tentar processar o batimento cardíaco da alguém? Não faz sentido, né? Eu nem vou conseguir coletar essa informação. O meu sistema está protegendo aqui um cluster com servidores. Faz sentido eu pensar ali na corrente de tensão? Muito provavelmente não, a não ser que eu queira, né, daqui a pouco verificar se tem uma sobrecarga ali na rede elétrica e tal, mas não é o foco, tá? Não é o foco. Então, a nossa principal fonte de informação vai ter que ser o fluxo de pacotes ou as informações de software, né, que estão ali nas nossas aplicações. Por que isso é importante? Porque um IDS, né, e aí é uma coisa que é interessante que vocês percebam, para um IDS, menos é mais. Ou seja, menos informações são mais, elas trazem mais valores. Até por aí, né? Tem que ser menos informações, desde que sejam as informações corretas, as informações úteis, né? Isso aí não é só para um IDS, mas para qualquer sistema aí que envolve aprendizado com dados, né? Obviamente, você vai conseguir, se vocês mesmo como humano, o que é melhor? Você pegar ali um relatório de 2 páginas que dizem exatamente o que você quer saber, ou pegar um livro de 500 páginas que diz um montão de coisa inútil, mas que tem 2 páginas ali no meio, né, espalhadas pelo livro, que são importantes e dizem exatamente o que vocês querem saber. Obviamente, as 2 páginas vão ser muito mais eficientes para vocês. Vocês não vão precisar ler 500 páginas. Daqui a pouco, não só vai ser mais trabalhoso para vocês não vão só perder muito mais tempo lendo 500 páginas, como vocês vão esquecer. Vocês vão falhar em detectar quais são aquelas informações que são realmente relevantes ali. Para um IDS, é a mesma coisa. Não adianta você passar para ele um montão de informação, passar toda a rede do Brasil, do mundo, para aquele IDS, você passar. Não adianta, ele quer uma informação bem específica. Então, quanto mais você filtrar e afunilar a informação que esse IDS vai processar, melhor. Mais rápido ele vai ser e maior a chance dele acertar. Ele não vai ser confundido, porque IDS, assim como qualquer sistema baseado em dados, né, ou aprendizagem de máquina, inteligência artificial, esses sistemas aprendem não só o que eles devem aprender, eles aprendem tudo que você passa para ele. Então, se você passa coisas confusas, ele vai aprender de uma maneira confusa. Ele vai tomar decisões que muitas vezes não fazem sentido e ele vai errar. Então, IDS, né, quando a gente fala em IDS, a primeira coisa que vem na mente, é um sistema que ele vai detectar ataques. É o propósito dele? É o propósito dele. Mas tem IDS que não vão detectar determinados ataques, porque eles vão falhar. Como é que eu garanto, ou como é que eu maximizo as chances do IDS não falhar? Pensando no projeto. Eu tenho que pensar o que eu vou olhar, para onde que eu vou olhar.
E aí entra mais um aspecto do projeto, que é a arquitetura que eu falei para vocês antes. Ou seja, o meu IDS pode estar centralizado, né, e geralmente o IDS centralizado, né, ele tipicamente ele é bastante relacionado com o IDS baseado em rede, porque se ele está centralizado no ponto central da minha rede, ele consegue olhar tudo que está passando ali. Então, é o IDS que está olhando para os meus pacotes, está olhando para, enfim, as coisas da rede. Esse IDS centralizado, muitas vezes, ele não vai ter acesso ao processo, né, que está rodando numa máquina específica, num host específico. Diferente do IDS distribuído, que ele tem um potencial maior de estar distribuído, né, nas máquinas, instalado nas máquinas, olhando já para as informações de cada uma daquelas máquinas e trocando informação com o outro, que é o caso da rede de conselhos que eu falei para vocês mais cedo, que foi o que eu propus no meu mestrado, né, o IDS distribuído, ou melhor, não, né, vários IDS distribuídos que se comunicam. E você pode ter IDS híbridos também, que é o mais interessante, que é o ideal. Você tem um IDS que consegue olhar de maneira centralizada para toda a rede e também que ele correlaciona aquela informação com as informações que estão nos hosts, né, que estão nas máquinas de cada um dos computadores. Inclusive, essa era uma das propostas minhas dentro do meu mestrado, né? Como é que eu faço IDS diferentes se comunicarem, mas não só IDS diferentes, por exemplo, aquele exemplo que eu dei para vocês, tem um IDS na UFU e outro no Unipampa. É muito interessante que eles se comuniquem e troquem informações, mesmo que os dois estejam olhando para as redes, né? Cada um olha para a rede de uma universidade, são redes diferentes, são tipos, padrões diferentes. Ok, é legal. Agora, se eu tenho dentro da minha empresa um IDS que está olhando para a rede e o outro está olhando para as máquinas dos funcionários, eu consigo ter informações heterogêneas, informações diferentes. Eu tenho dimensões diferentes de dados. E eu posso começar a correlacionar, daqui a pouco, uma auto sobrecarga no meu servidor, porque eu observei que os processos estão crescendo, com uma coincidente um alto volume de requisições de rede vindo de um host específico, que pode ser externo ou até mesmo interno. Opa, se eu tenho o meu servidor a meio-dia e 10, ele começou a ficar no 100%, começou a ficar lento o sistema para toda a empresa. E nesse mesmo momento começou a vir um montão de pacote da máquina lá do Silvio. Será que a máquina do Silvio não está atacando o servidor? Será que o Silvio, que é o melhor funcionário que tem aqui, ele é um cara muito bom, será que ele não está com vírus? Está com malware lá, fazendo o que não deveria? Será que não é um ransomware? Daqui a pouco ele tem um ransomware lá que está cifrando, sequestrando dados da rede toda naquela máquina ali. E o meu servidor está sofrendo com isso. De alguma forma ele está sendo requisitado várias vezes. Então percebam que você ter várias fontes de dados e você correlacionar isso tudo, muitas vezes pode ser benéfico. É sempre importante você fazer isso? É sempre benéfico? Não. Por quê? Porque o IDS ele precisa de ser alimentado com as informações relevantes para aquele IDS. E aí a gente volta porque a gente falou um pouquinho mais cedo. Propriedade, segurança, ameaça, vulnerabilidade, ataque. Se o meu sistema não sofre de determinada ameaça, por que eu vou olhar os dados, né, as fontes de informações ligadas àquela ameaça, sendo que aquela ameaça nem existe? Agora, o meu sistema ele está com uma determinada propriedade ali em foco, como aquele exemplo que eu dei antes. A disponibilidade é a principal propriedade, então a ameaça da disponibilidade é uma das principais preocupações que eu tenho que ter. Automaticamente, quando eu for projetar meu IDS, eu vou ter que pensar, peraí, se a disponibilidade é tão importante assim, vamos ver como é que eu configuro esse IDS, como é que eu projeto ele, para que ele consiga monitorar as questões relacionadas à disponibilidade. Se meu servidor não pode ficar fora do ar de jeito nenhum, se minha CPU subiu acima de 80%, está ficando sobrecarregado, ou meu disco está enchendo, peraí, vamos falar um alarme, né? E aí isso até faz um paralelo com um emprego que eu tive no passado, na Telfree, onde eu trabalhava muito com isso, né? Coincidentemente, na época do meu mestrado, então eu consegui ver isso que eu estou falando para vocês na teoria, né, no mestrado e também na prática na indústria. Então, não me apresentei assim, na parte industrial para vocês, mas eu, desde o início da faculdade, sempre trabalhei também na indústria, tá, pessoal? Só depois no doutorado que eu consegui a bolsa e decidi para a área acadêmica aí, mas eu tenho uma boa experiência na indústria. E aí uma coisa bem legal que a gente fazia, né, tinha uns telões assim, pendurado na parede do lugar que eu trabalhava, que eram indicadores, por exemplo, o HD de determinada máquina está enchendo, o processamento dessa máquina do servidor está enchendo. Então a gente conseguia ver sinais de que uma propriedade de segurança da informação ia ser prejudicada. Como, por exemplo, eu conseguia prever, e era muito interessante isso, eu conseguia prever quando ia tocar o telefone. Porque se ficava vermelhinho, aquele quadradinho que eu estou vendo na parede lá,
quer dizer que o processamento está muito alto, está lento o sistema lá, e daqui a pouquinho a moça do comercial, a moça do marketing vai me ligar, vai dizer, opa, tá a porcaria do sistema, o que está acontecendo nesse sistema aí? Então eu já sei, peraí, tem algo errado. Né? Muitas vezes não era ataque, às vezes era falha mesmo do sistema, era um processo que estava fazendo um backup, fazendo uma coisa na hora errada ali, que estava ocupando o processamento que não deveria. Mas às vezes era ataque também. Mas a gente percebia que aquela situação ali que estava ficando vermelhinho ali, o quadrinho que o servidor 4 lá está aumentando muito o processamento dele, e automaticamente ele vai deixar, vai causar um delay para os usuários, vai começar a afetar a disponibilidade. Isso, muitas vezes, a gente correlacionava isso com conexões que vinham de outros países, principalmente. O que é mais fácil, né, de você perceber que se as conexões daquele servidor deveriam vir só internas ou de outros estados do Brasil, por que IP aqui de outros países? Às vezes até pode ser que seja ali, né, tem uma justificativa para aquilo. Mas se não tem justificativa, isso é uma anomalia, né? É um ataque, muito provavelmente. Então a gente consegue bloquear, criar uma regrinha ali para dropar os pacotes daquela conexão e daqui a pouco voltava o sistema, ficava verdinho lá, então a gente conseguiria detectar isso. Né? Então, percebam, o projeto do UDS, ele precisa levar em consideração as propriedades de segurança da informação, as ameaças e vulnerabilidades e ataques que podem acontecer. Né? E aí, uma outra coisa que você precisa considerar também, que é um outro aspecto, né, principalmente se você, eu falei lá no início que você pode ter um UDS que ele conhece muito bem o tráfego normal, um UDS que conhece muito bem o tráfego malicioso, de ataque. Se nós estamos falando de um tráfego, de um UDS que conhece muito bem o tráfego de ataque, ele precisa conhecer muito bem o tráfego de ataque. Ou seja, você tem que alimentar a base de conhecimento daquele DS com amostras de ataque relevante, ataques que realmente fazem sentido. Não faz sentido, né, eu, por exemplo, pegar, lá no meu contexto de subestações, por exemplo, eu me preocupar com um ataque que só vai acontecer num servidor de arquivos. Ou não faz sentido eu me preocupar com o meu IDS que está cuidando de um servidor de arquivos com ataques que podem acontecer a um sistema lá do hospital, que vai alterar a bomba de insulina. Para que eu vou ter aquele ataque lá se aqui eu nem tenho a bomba de insulina? Né? Eu só vou ter dados desnecessários, que vai confundir meu IDS, que eu posso deixar ele mais eficiente se eu nem tiver aqueles dados. Então, assim, pensar em como alimentar meu IDS é um outro aspecto importante, tá? Tem outros aspectos, a gente vai aprofundar também, a gente vai ter uma aula só disso, tá? Esse aulão de hoje aqui é uma introdução, um overview geral da disciplina, tá, pessoal? Mas a gente vai aprofundar isso tudo em outras aulas. É mais para vocês conhecerem e saberem o que a gente vai estudar aqui dentro, e também para servir como resumo, né? Então, por mais que a aula esteja ficando longa, as próximas aulas, já vou adiantar para vocês, tá? As próximas aulas a gente não vai estender tanto, assim, a essa parte mais teórica, a gente vai ser um pouco mais dinâmico, vai ter atividades para vocês fazerem também. Muitas vezes a gente nem vai usar as 4 horas com aula, assim, síncrona. Vai ficar algumas atividades EAD, enfim, a gente vai diversificar, tá? A ideia é não deixar cansativo para vocês. Mas nessa primeira aula, eu achei importante falar disso tudo, não só para vocês terem uma visão geral da disciplina, mas também para vocês terem esse resumo. Né? Se vocês precisarem depois, digamos assim, estudar para a disciplina, vocês podem olhar essa aula aqui de novo, que está gravada, e vocês vão poder ter esse resumão, assim, de, opa, o que é projeto de DS? Ao invés de vocês precisarem rever várias vezes a aula de projeto de DS, você pode olhar para essa aula que você vai ver de uma forma mais resumida, então, para que serve, né, o projeto de DS, beleza? Bom, seguindo, agora já indo mais para a parte final, né, da minha fala aqui, depois que vocês aprenderem a projetar, vocês vão aprender a implementar, né? Então, além da teoria, nós vamos ver a prática. Não basta apenas vocês entenderem toda a teoria por trás da detecção de intrusões e vocês não saberem implementar o IDS. Então, essa disciplina tem como propósito também vocês implementar, vocês pôr a mão na massa e usar, né? Então, os recursos de inteligência artificial, machine learning, né, precisar de máquina, para entender como que isso pode, como essas técnicas podem ajudar vocês a implementar defesas robustas, né, para um IDS, para a detecção de intrusões. E aí que entra o que eu falei para vocês mais cedo. Vocês já vão ter práticas de código, vocês já vão mexer com scriptzinhos, vocês já vão ter códigos que eu vou passar para vocês rodarem. Então, vocês já vão ter tudo que precisa para vocês rodar um experimento daqui a pouco e propor daqui a pouco um artigo aí, né? Por que não? Né? No artigo da disciplina, vocês já não aproveitarem todo esse conhecimento técnico aí para vocês produzirem daqui a pouco, né, um experimento, alguma coisa interessante, e daqui a pouco tentar publicar isso, né? Então, a gente vai falar disso mais à frente, tá? Uma vez que vocês aprenderem a
a implementar, né, nesses IDS, né, vocês vão então usar bibliotecas, a gente vai usar ali a linguagem Java, também Python, vocês podem depois usar também a linguagem de preferência de vocês, mas principalmente Java e Python vão ser úteis aqui. Vocês vão começar, né, a entender depois quais são as métricas, como é que eu sei se um IDS está sendo eficiente, se ele está alcançando aquele propósito que ele deveria alcançar. Então a gente vai também ter uma etapa de análise de IDS e análise de resultados. A gente vai avaliar IDS e vai conhecer os resultados. Então nas próximas aulas a gente vai focar, cada aula, um desses tópicos que eu estou falando para vocês hoje. Esse aula de hoje é uma introdução para tudo que a gente vai ver nesse curso aqui, nessa disciplina. Beleza? E aí entra a parte legal, que é a parte dos tópicos de pesquisas, os tópicos um pouco mais avançados em relação a essa base teórica, essa fundação teórica que vocês vão ter inicialmente, né? E aí fica o convite, né, para vocês tentarem publicar isso, né? Fica não só o convite, mas o incentivo para vocês, né? Então, quais são os possíveis temas de pesquisas que a gente vai ter aqui, né? Então, essa parte interessante, vocês querem fazer um print screen aí, são os potenciais tópicos que vocês vão poder explorar depois nos artigos que vocês vão escrever para a disciplina que fazem parte da avaliação. No próximo slide eu vou falar da avaliação, tá? Mas esses aqui são os temas, então, assim, que vocês vão poder trabalhar e aprofundar um pouquinho mais. Vocês vão poder escolher um desses temas depois, beleza? O primeiro dele é a inteligência artificial explicável. É um sistema super em alta, super interessante, né? Aí fica, qual é a pergunta que a gente quer responder aqui? É possível explicar a decisão tomada por um IDS baseado em IA? Muita gente responderia não, não é possível, né? Então, e isso em partes é verdade. Por padrão, né, se você usa IA, que é principalmente, né, aqueles mecanismos conhecidos por serem caixa preta, o que é caixa preta? Né? Você vai alimentar ele com um montão de informação de ataque, você vai passar uma nova amostra e vai perguntar, olha, isso aqui é ataque ou não é? Ele vai dizer, ou não, não é. Você não sabe por que ele disse aquilo. Tudo que você sabe é que ele usou o conhecimento que você deu para ele para dizer se é ou não é. Mas você não sabe se ele acertou ou errou. Você só sabe se ele acertou ou errou se você já conhecer aquela amostra. Eu vou intencionalmente enviar uma amostra de ataque para ver se dá certo. E é assim que eu avalio o IDS, inclusive, tá? Eu vou fazer ataques intencionais para que ele me diga, isso aqui é um ataque. Se ele falar que não é um ataque, eu sei que ele errou. Então, essa é a forma de avaliar IDS. Mas, para além disso, né, se nós tivermos com amostras, digamos assim, reais, nós estamos coletando agora aqui de uma rede, e realmente a gente não sabe se é ou não um ataque ativo, a gente não teria, tradicionalmente, não teria como saber se ele errou ou acertou. Tem, eu só confio. Não tem como saber se ele errou ou acertou. Mas aí entra esse ramo da inteligência artificial explicável, que ela vai começar a explicar decisões. E aí você vai conseguir, através de algumas métricas, olhar quais informações foram usadas para embasar aquela decisão tomada pela IA. Então vocês vão ver que vocês vão começar a descobrir como o IDS funciona por dentro, ou como, pelo menos, ele usou aquela informação, qual aquele monte de informação que eu passei para ele foi a mais relevante, qual foi a mais importante, e como é que ele conseguiu lidar com aquela informação para poder tomar uma decisão. Tá? Esse é o objetivo, então, desse primeiro tema, explicar a decisão tomada por um ODS. No segundo tema, nós vamos tentar responder a pergunta, como podemos otimizar um IDS baseado em IA? Por que baseado em IA? Como falei para vocês, eu tenho outros IDS, eu posso fazer IDS baseado em regras, IDS mais simplificados, né? Que não necessariamente vão precisar de usar inteligência artificial. Muitos cenários você pode não precisar. Mas, como eu falei para vocês, a IA é algo muito robusto e a inteligência artificial vem aí para ficar. Então, por que não usar para IDS se ela alcança resultados super bons, né? Bom, pensando nisso, né, além da explicabilidade, que é o primeiro tema, a gente pode pensar em como otimizar o IDS baseado em IA. Né? E aí tem duas maneiras, né, de otimizar o IDS. A primeira delas é pensando nos classificadores. O que é um classificador? O classificador, na verdade, né, são algoritmos classificadores, que fazem parte, né, do que nós chamamos de machine learning, ou da inteligência artificial. Tá? Então, assim, a classificação é uma tarefa, né, que está dentro do machine learning, que está dentro da inteligência artificial. A gente pode ir afunilando. Quando a gente fala de IA, tem muita coisa envolvida na IA. Né? Quando a gente fala de machine learning, já reduz um pouco o escopo. Quando a gente fala de classificação, reduz mais ainda, tá? Então, quando você tem um classificador, ele é usado para você classificar um tráfego, por exemplo, em malicioso ou em benigno, né? Esse classificador ele pode ser ajustado. E aí você pode mexer nos hiperparâmetros, que são basicamente conjuntos de parâmetros que tem aqui no classificador,
para você melhorar, maximizar a performance, você acertar mais vezes quando você diz que é ataque, e você errar menos vezes, né, quando você fala que não é um ataque, certo? Então, tem um campo de pesquisa aí que também envolve usar algumas bibliotecas e técnicas específicas para, de forma automática, você calibrar aquele classificador, maximizar a performance, garantir que ele vai acertar mais e ele vai errar menos, beleza? Esse é o segundo tema de pesquisa. O terceiro tema de pesquisa é algo similar ao anterior, mas focado não no algoritmo, não em calibrar parâmetros do algoritmo, mas sim na fonte. Para responder a pergunta, adianta eu analisar fontes pobres em informação? Se vocês prestarem atenção na aula, vocês sabem que não adianta. Vocês sabem que você ter um montão de informação não é sempre útil, né? A informação, muitas vezes, né, para um IDS, menos é mais. Você tem menos informações, desde que você tenha informações, né, que vieram de fontes que são ricas em informação, porque percebam, uma coisa é o dado, outra coisa é a informação. Você pode ter um montão de dados e não ter informação, de fato, sobre o que vocês querem. Ah, eu tenho um cadastro ali com 10 milhões de pessoas, CPF, eu sei se aquela pessoa ali é um bom pagador, por exemplo, se ela é uma pessoa que vai honrar uma dívida, eu tenho só o cadastro dela, eu tenho muito dado ali, mas eu não tenho a informação que eu quero, que é a informação financeira, análise de crédito da pessoa. A mesma coisa para o IDS, não adianta ter um montão de dado se eu não tenho uma informação, então eu tenho que ter fontes ricas em informações, tá? Então, a definição da fonte já é algo super importante, que entra a parte de extração. Então, você vai extrair informações, a gente vai chamar de features, né? Ou características em português, mas se vocês forem ler papers em inglês, né, artigos em inglês, vocês vão ver muito a palavra feature, tá? A feature se refere a um pedacinho de informação, né? Por exemplo, o IP. O IP de vocês é uma feature. Há quanto tempo vocês estão conectados? É uma outra feature. Quantas vezes vocês digitaram a senha de vocês hoje? É outra feature. Quantas vezes vocês erraram a senha de vocês? É uma feature. Então, assim, tudo, né, que tem um pedacinho de informação é uma feature. Tá? Quantos bytes por segundo vocês estão transmitindo nesse momento? É uma feature. Qualquer pedacinho de informação é uma feature. Quando você agrega, né, você combina um monte de features, você vai ter uma informação que vai servir como subsídio para você dizer, opa, então esse conjunto de features, esse conjunto de informações me revelam, né, que esse comportamento aqui ele é um comportamento malicioso. Eu estou vendo, por exemplo, né, que essa feature aqui, que é o número de pacotes por segundo, ele está muito grande. Então, esse aqui provavelmente é um ataque de negação de serviço. O cara está mandando muita informação para cá. Ah, mas será que esse cara ele realmente está mandando muita informação para atacar? Ou será que ele está fazendo um upload de um arquivo grande, por exemplo? Ele simplesmente tem uma boa conexão e por isso ele está mandando muita informação. Então, uma só informação, uma só feature, não me revela, me dá indícios, mas não me revela se é um ataque ou não é. Agora, se eu combinar com isso, por exemplo, com o IP da pessoa, e essa pessoa que é lá da Ucrânia, ou da Rússia, ou de qualquer lugar estranho para mim, que não é comum que tenha no meu sistema tráfego desse lugar, já tenho duas features que combinadas me dão um indício maior ainda que aquilo ali é um ataque. E assim como eu tenho duas features, eu posso ter N features. Posso ter 50, 60, 100 features que combinadas vão me dizer se aquilo ali é ou não é um ataque. Então, a parte, né, a tarefa de extração de features, ela busca basicamente extrair, né, coletar essas informações, muitas vezes usar duas informações, né, porque você pode ter, por exemplo, o número de pacotes. Você pode ter, por exemplo, o timestamp, né, o momento que o pacote chega. Se você conseguir pegar o momento que o pacote chegou e a quantidade de pacotes também, você pode calcular uma terceira informação, que é a taxa de pacote por segundo. Então, perceba que você usar duas informações base gera uma nova informação. Então, duas features pode gerar mais uma feature, que pode gerar mais uma e mais outra, e você pode ter, de 10 informações que você pegou, 10 features, você pode criar uma base de dados com 100 features, né? Você pode, enfim, usar matemática, usar formas de relacionar essas features para criar mais features. O que é isso? É a extração de features. É uma coisa que a gente faz dentro da etapa de pré-processamento da informação, que é uma etapa que vem antes de você alimentar o seu IDS, antes de você tomar a decisão se aquilo é ou não é um ataque. Então, você pode ter uma etapa aí de enriquecimento de features, enriquecimento de informações, beleza? Porém, menos é mais, em muitos casos. Ok, às vezes mais também é mais, né? Ter mais features boas pode ser mais. Mas o que é uma feature boa? O que é uma feature ruim? Como é que eu sei se uma informação é boa ou é ruim?
Às vezes você deduz, né? Para um ataque de negação de serviço, você saber o volume de tráfego já é uma feature boa. Ok. Então, algumas coisas são fáceis de perceber, outras não são tão fáceis. Para aquelas informações que você não sabe se ajuda ou não ajuda, aí você pode contar com algumas técnicas que ajudam você a fazer isso de forma mais automatizada. Inclusive, pode usar também inteligência artificial, pode usar estatística, né, para você perceber se aquela informação é útil ou não é. O que é isso? É a seleção de features, tá? Ou seleção de características em português. E aí entra aquele conceito de menos é mais. Eu tenho aqui 10 informações. Eu passo por uma extração, eu extraí 100 informações, tenho 100 features agora. Quando eu falo 100 informações, 100 features, imagina uma planilha no Excel com 100 colunas diferentes. Algumas são derivadas de outras, mas agora eu tenho 100. O que eu faço com essas 100? Eu simplesmente jogo para o meu algoritmo processar elas? Não. Eu jogo primeiro para o meu algoritmo de seleção de features, que ele vai perceber, opa, dessas 100 aqui, cara, na verdade, tu não precisa mais saber o timestamp. O importante para mim é a taxa de pacote por segundo. Então, o número de pacotes, o timestamp, você pode às vezes descartar, porque para esse ataque específico, elas não ajudam. Então, ao invés de ter 100, agora eu tenho já 97. Eu descartei duas. E quando eu descartei essas duas, o meu algoritmo melhorou. Ele tinha 80% de precisão antes, agora tem 84%. Então, quer dizer que aquelas features não eram importantes. Elas atrapalhavam, na verdade. Agora eu tomo uma decisão um pouquinho mais rápida, porque tenho menos informação para considerar, e eu erro menos, porque informações que não eram relevantes agora foram descartadas. Eu continuo fazendo isso com esse algoritmo de seleção de características, né? Eu vou começar a fazer interativamente isso, e daqui a pouco eu tenho 16, 17 features ali, daquelas 100, que me alcançaram 99% de precisão, ou de acurácia, no score. Essas palavras que eu estou falando agora, precisão, acurácia, no score, são umas métricas que vocês vão aprender depois, para você ver se aquele DS é bom ou não é bom, né? Que vai entrando naquela parte que eu falei antes, de avaliação. Vocês vão descobrir como avaliar um EDS, como é que você sabe se aquele EDS está funcionando, se ele está detectando o que ele tem que detectar, se ele está errando, se ele não está errando. Então, essa etapa de seleção de características, ela é fundamental para que você consiga calibrar o seu modelo, né? Daqui a pouco, aquela informação que é útil para um ataque pode não ser útil para outro ataque. Então, você pode, por que não, ter IDS especializados em diferentes ataques. E aí também, mais uma vez, é uma das propostas daquela rede de conselhos, né? Percebam, eu falei para vocês que fiquei um ano inteiro para achar um tema, mas até hoje eu tenho orgulho desse tema, porque é um tema que repercute muito em várias áreas que eu venho estudando hoje, 8 anos depois, né, na área de detecção de intrusões. Então, por exemplo, você tem IDS especialistas num tipo ou em alguns tipos de ataque, tem vantagens, você pode fazer ele ficar super, né, bem, né, em termos de métricas, ou seja, ele detectar super bem aqueles ataques, enquanto você tem outros nós que detectam super bem outros ataques. Então você pode ter desses especialistas e você pode ter mecanismos onde você redireciona o seu tráfego para ser analisado por um ou por um outro DS especialista. Tá? Mais adiante a gente vai estudar como fazer isso, né, nessa disciplina também. Mas, em resumo, essa é a seleção de características e um dos benefícios delas é você poder especializar um IDS para um tipo de ataque, ou mesmo que você tenha um IDS genérico, você ainda pode usar a seleção de features para descartar informações irrelevantes e para você selecionar aquelas que realmente vão agregar informações. Não só as relevantes, pessoal, mas também as repetidas. Muitas vezes você tem informações que são relevantes, mas que duas informações querem dizer a mesma coisa, né? Por mais que sejam informações diferentes, elas têm a mesma semântica no fundo, e você só precisa de uma delas para tomar decisão. Então, informações que têm redundância ou que sejam relevantes são o tipo de informações que são descartadas na etapa de seleção de features, beleza? E a gente vai ver depois que tem várias formas de seleção de features, como eu falei para vocês antes, algumas vão usar machine learning, outras vão usar estatística pura, sem nenhum machine learning envolvido, enfim, tem diferentes formas de fazer isso. Por fim, o quarto tema de pesquisa que nós temos aqui é a questão de Zero Day Attacks, ataques do dia zero, ou seja, ataques desconhecidos, novos tipos de ataques para o MDS. Imagina que hoje eu vou inventar um ataque que vai, né, explorar aí, né, mais uma vez fazendo lá aquele paralelo que eu falei para vocês antes. Eu inventei um ataque que vai explorar uma vulnerabilidade que eu acabei de descobrir. Opa, então é uma nova vulnerabilidade? Muito provavelmente eu vou poder fazer um novo ataque, né, porque é uma nova vulnerabilidade, eu acabei de descobrir. O protocolo HTTP está permitindo que eu envie um vírus ali como anexo sem o cliente ver. É uma vulnerabilidade do protocolo HTTP. Então, se eu explorar ela, eu vou estar fazendo um ataque, né, que, por sua vez, vai ferir uma das propriedades de segurança de informação, porque ele vai explorar uma das ameaças a uma daquelas propriedades. Ok? Tá, ok. Fiz esse novo ataque.
Qual que é a probabilidade de algum IDS já conhecer esse ataque? É zero, porque é um ataque do dia zero, zero day attack. Eu acabei de criar o ataque, como é que algum IDS vai conhecer? Ninguém vai conhecer, eu acabei de criar, certo? Se eu acabei de criar, muito provavelmente ninguém vai detectar. A não ser que ele tenha um padrão comportamental similar, parecido a outros ataques. E aí um IDS, né, por similaridade, ele consiga detectar, opa, esse cara aqui, esse comportamento, tá parecido com esse outro comportamento que eu já conheço, então esse cara aqui é do mal. Mas se for um ataque, sim, super novo, super diferente, é bem provável que ele não seja detectado por um IDS. Pelo menos não se for um IDS baseado em classificadores, que tem aquela base de treinamento de ataque bem definida. E aí, né, eu falei para vocês mais cedo que um ADS, aquele sistema de detecção de anomalias, ele tem uma desvantagem, que é os falsos positivos, ou seja, ele não conhece ataques, ele só conhece o padrão normal. Então, muitas vezes, ele diz que algumas coisas são ataques, mas não são. Isso é um problema. Mas nesse caso do Zero Day Attack, esses caras são bons, porque ele não conhece o Zero Day Attack, mas ele também não conhece nenhum ataque. Por outro lado, ele conhece muito bem o tráfego normal. E se um Zero Day Attack é um ataque, né? Ele não é normal. E se o cara conhece muito bem o tráfego normal, ele muito provavelmente vai perceber, opa, isso aqui não é normal não, cara, isso aqui é uma anomalia. Não sei nem se é ataque, mas é anomalia, é estranho. Então, o que acontece? Para Zero Day Attacks, você usar ADS, o Sistema de Detecção de Anomalias, ou mesmo IDS, né, que tenham módulos de detecção de anomalias embutidos, podem ser mais úteis que os IDS. O que é melhor? Usar um ADS ou um IDS? Por que não usar os dois? Por que não pensar em mecanismos híbridos? Tem muitos mecanismos híbridos. Existem IDS que já têm ADS, tem módulos juntos. E aí que está, digamos assim, a grande magia, né, dessa linha de pesquisa enorme. Você pode brincar muito aqui. Assim como você pode simplesmente pegar um classificador, treinar ele com um dado de ataque e sair classificando, já tem um IDS. Tem um IDS. Mas você pode pensar em muitas outras formas de melhorar esse IDS. Você pode alimentar ele com novos ataques, você pode deixar ele ser distribuído, você pode fazer ele aprender continuamente, e aí entra nesse outro tópico que está dentro da parte dos Zero Day Attacks. Se nós tivermos o aprendizado contínuo, onde um IDS que ele é treinado com número X de ataques, mas que ele continuamente vai aprender novos padrões, a partir de detecção de desvios de padrões, né? Ele vai conseguir catalogar novos ataques, ou seja, ele tem um aprendizado contínuo, ou ele tem um aprendizado colaborativo, que é o caso da rede de conselhos, né? Ou o aprendizado federado, que ele consegue compartilhar informações entre diferentes IDS, aí você já começa a ganhar uma capacidade muito mais interessante para o seu IDS, ele já consegue detectar informações muito mais interessantes, de forma muito mais precisa, né? E informações novas, informações inéditas, muitas vezes você consegue detectar através desse seu IDS, beleza? Então são essas as 4 linhas que eu estou pondo aqui, né, de direções futuras que a gente pode explorar, né, dentro da nossa disciplina. Parte que acho que é bastante importante para todos vocês, né? Embora que a nota, na verdade, né, se transforme em conceito lá no final, né, a gente vai ter uma espécie de pontuação aí, tá, pessoal? Então, o que a gente vai ser? Qual vai ser a dinâmica de avaliação da disciplina? A gente não vai ter prova escrita, até porque, né, a gente está de forma remota e eu não confio muito em provas escritas, eu acho que não é a melhor forma de avaliar, mas a gente vai ter duas distribuições aí de avaliações, tá? Como eu falei desde o início para vocês, a disciplina vai exigir um artigo e isso vale 60% da nota de vocês. Esse artigo ele vai ser avaliado em 2 momentos. Dia 17 de maio vai ter uma versão mais curta. A princípio serão umas 4 páginas, ou 6, a gente vai discutir um pouquinho mais adiante, tá? Mas é uma versão mais curta. E a versão completa vai valer os outros 30% da nota. Então, ficou até errado aqui a porcentagem, tá, pessoal? Depois eu vou ajustar. Mas a ideia é que esse peso aqui, na verdade, o completo seria 40%, tá? Ele tem um peso um pouco maior. É 20 e 40, né? Não é 20 e 30. Então, a versão curta vale 20%, a versão completa vale 40% da nota de vocês, e ela vai ser entregue lá no finalzinho da disciplina. A disciplina acaba, se eu não estou enganado agora, é 12 de julho, então 2 semanas antes nós vamos ter a versão completa do artigo. A gente vai ter duas semanas depois para os nossos finalmente, digamos assim. Vocês já vão ter até as notas de vocês, mas para a gente tirar dúvida, para a gente conseguir até mesmo trabalhar daqui a pouco na submissão de algum artigo de vocês, se vocês tiverem interesse, tá? A gente pode usar essas 2 semanas de julho aí focadas nisso, tá, pessoal? E os outros 40% são algumas apresentações que eu vou propor para vocês. Para não ficar essa aula monótona, chata, assim, só eu falando e vocês ouvindo, a gente vai ter essa etapa de apresentações, onde vocês vão também trazer temas, fazer leituras, enfim, e vão
a gente vai fazer algumas rodadas de seminários, onde vocês vão falar um pouquinho, apresentações curtas, a gente pode combinar aí depois a duração, 10, 20 minutos, meia hora, se vocês quiserem também falar um pouquinho mais, mas a ideia é que vocês sejam avaliados também, 40% da avaliação de vocês sejam com base nessas apresentações, né, para que a gente tenha mais engajamento. E aí, assim, a minha experiência nas disciplinas passadas, é a terceira edição que eu dou essa disciplina, na pós é a primeira, mas é a terceira edição que eu dou uma disciplina, pelo menos nesse formato, né, os nomes eram diferentes, uma era auditoria em segurança, outra era tópicos em detecção de intrusões, que é igual esse, mas era para graduação, mas, assim, a experiência que eu peguei, né, que eu consegui identificar, é que a parte mais interessante é as apresentações. Cara, é muito legal. Os alunos realmente se motivavam em ir atrás, em descobrir como funcionava um ataque, procurar notícias de ataques recentes, e aí era muito legal. Eu aprendi com os alunos aprendiam com os alunos. Vocês mesmos vão ver que cada um tem uma forma diferente de apresentar, de falar, e às vezes uma forma vai ser mais interessante para vocês, outra vai ser menos interessante. Então, para mim, assim, a cereja do bolo da disciplina, né, é a parte das apresentações. Por isso que estou propondo elas para vocês. E como eu falei para vocês lá desde o início, a parte de publicações, né, se eu posso dar um conselho para vocês, é esse: aproveitem todas as disciplinas que vocês têm para tentar fazer um artigo e, se possível, publicar aquele artigo. Principalmente quando o professor já pede um artigo, quando o professor chato igual o Silvio, pede um artigo para a disciplina, já vamos tentar publicar esse negócio. Já quero fazer um bom artigo para tirar uma boa nota na disciplina, por que não publicar? Então, tentem, pelo menos submeter, e aí você tem meu total apoio nessa linha aí. Independente se vocês estão fazendo um mestrado, doutorado, com um tema que vai estar dentro de intrusões, em um semestre, né, que é o período que vocês vão ter aqui, é o tempo ideal, assim, sobra tempo, na verdade, para vocês conseguirem propor ali um trabalho. Não precisa nem ser um trabalho top, na melhor das conferências, melhor dos jornais, mas uma coisa publicável é totalmente possível de conseguir nesse semestre, tá? Se não publicar, não tem problema nenhum, pessoal. Eu estou estimulando porque faz bem para vocês, tá? Um negócio assim, é um conselho que eu dou como ex-aluno também de graduação e de pós-graduação. Tentem publicar, é bom. Agora, não quer publicar? Não tem problema. Não faz parte da avaliação. Tá? Não é um requisito da disciplina publicar, nem submeter. É um requisito vocês escreverem para a disciplina, né? Mas a recomendação é que vocês tentem publicar. E é isso, pessoal. Se alguém chegou depois da minha fala inicial, esse aqui é o grupo do WhatsApp da disciplina. Eu vou interromper a gravação agora e a gente vai só, finalmente, quer saber se vocês têm dúvidas. Aqui.